Boa, galera, sejam todos bem-vindos para mais um Levi Talks, esse podcast de tecnologia que a gente traz uma galera aqui muito importante da área de TI para conversar um pouquinho com vocês e tirar algumas dúvidas. Hoje a gente tem aqui um especialista em TI que trabalha no Senai há muito tempo na rede FIEB e vai trazer experiência tanto de docência quanto experiência de TI. Seja bem-vindo, Paulo. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Levi. Valeu, Paulo. É um prazer estar aqui com você, na verdade. Maravilha. Paulo, se apresenta um pouquinho, diz o que você faz hoje e onde é que você trabalha, o que faz um especialista em TI. Cara, eu já fiz de tudo no Senai, né? Na verdade, hoje eu sou especialista da área de TI, voltado à educação profissional, né? Tudo que for voltado à tecnologia da informação, que o Brasil tá distribuindo para os Senais, passa por mim para depois ir para as unidades, né? Então, acompanho diretamente avaliações, novidades, né? Então, faço tudo isso na área de TI hoje. Principalmente voltado à área de infra, né? Hoje também trabalho com os cursos voltados ao desenvolvimento de sistemas, né? Então, assim, tenho muita coisa para conversar com você aqui hoje. Maravilha. Beleza. Maravilha, Paulo. Paulo, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente pode começar assim. Os cursos do Senai, eu acho que muita gente não sabe, inclusive, mas o Senai tem um curso já há muito tempo, inclusive, curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Sim, né? sim. Eu acho que a maioria da galera que está em casa está querendo começar na área de desenvolvimento, principalmente na área de desenvolvimento, mas não só. O Senai também tem o curso de infraestrutura, como você falou. Isso. O que o Senai... Só que a maioria das pessoas pensa sempre em graduação, né? Sim. A maioria das pessoas, principalmente está começando como desenvolvedor, pensa em graduação. Verdade. E não... A maioria das pessoas que eu converso não sabe nem que o Senai tem um curso técnico de desenvolvimento de software. Fala um pouquinho como é que... O que o Senai tem de possibilidade para o jovem que está começando? Como é que funciona? Bom, Levi, o Senai tem uma gama muito grande de cursos, né? Na área de tecnologia da informação, nós temos o curso de desenvolvimento de sistemas, Sim. Que realmente hoje é o carro-chefe da área de TI, né? Com esse boom de tecnologia. O curso que tem mais alunos? Sim, é o curso que tem mais alunos, né? De TI, é o desenvolvimento de sistemas. Né? Nós temos o curso de rede de computadores. Sim. Né? Temos também o curso de informática para a internet, sim, que é um curso voltado a um desenvolvimento front-end voltado à internet. Show. Tá? E assim, nós estamos lá de portas abertas. Quem quiser conhecer os cursos, só ir na unidade Senai mais próxima. E pode verificar com o coordenador do curso como é que é o laboratório, o que tem a oferecer. Eu acho interessante que vocês vão lá. Show. Como é que faz? Como é que funciona? Todos os cursos têm a mesma duração? Como é que funciona mais ou menos o curso para a pessoa se formar, né? Vamos supor que ela quer ser desenvolvedora. O que é que ela vai aprender no curso de desenvolvimento? Ela sai aprendendo a programar? E quanto tempo ela fica? Como é que funciona? Cara, é bacana. Essa pergunta é boa. O aluno entra sem saber nada, né? Sim, geralmente assim. Né? E lá dentro ele vai capacitar na área de desenvolvimento de sistemas. Sim. E que ele vai concluir esse curso em 2 anos, né? Serão 4 semestres. Sim. E ele consegue concluir isso em 2 anos e pronto para o mercado de trabalho. E acredite, muitas empresas vão buscar muitos alunos dentro do Senai. Tá? Então, o curso de desenvolvimento nosso é o carro-chefe mesmo do Senai na Bahia. Show, maravilha, muito bom. E aí, então, qual é o perfil de quem entra normalmente nesses cursos técnicos do Senai? Normalmente é uma pessoa mais jovem, né? E é uma pessoa que normalmente já tem alguma aptidão ali com computador, com informática. Nós pensamos assim, que o ideal seria esse, né? Mas, na verdade, a maioria dos alunos, eles vão com essa vontade de entrar nesse mercado de trabalho, né? Porque é um mercado de trabalho que realmente mostra que é uma possibilidade financeira muito boa, né? Sim, paga bem, sim. Né? A área de TI paga bem no geral. Desenvolvimento paga muito bem. Sim. E assim, os alunos que chegam lá de todas as idades, tá? Não tem assim... a maioria é jovem, tá? Mas os cursos à noite, geralmente são pessoas que já trabalham na área, né? Tem curso de desenvolvimento à noite que vai para lá para tirar um diploma, né? Sim. Ele já vai para lá com uma certa bagagem. Sim. Mas quando chega lá, ele entende que tem muita coisa a aprender ainda.
Deve ter gente de migração de carreira também, então. Tem, bastante. Tem gente que trabalha com outra coisa, mas assim, eu queria ser um programador, né? Sim. E aí vai para lá fazer um curso desse. Assim como tem pessoas que vão para lá também, eu quero fazer rede de computadores. Sim. Aí tá fazendo uma outra coisa e decide fazer alguma coisa na área de TI e voltar da rede também. Sim. Eu conheço alguns ex-alunos que fizeram os dois, fizeram rede de computadores e desenvolvimento de software. Deve sair com uma bagagem boa, né? Esse cara sai aí, se ele brincar, ele vai para a NASA, né? Porque, na verdade, é um complemento, né? Hoje nós temos a carreira DevOps, né? Que é uma carreira que o aluno entende toda a parte de infraestrutura, né? Entende alguma coisa de segurança. Né? E com conhecimento e desenvolvimento, né? Ele fica apto para o mercado aí, para qualquer área. Exato. Muito bom, muito bom. Eu não sei exatamente como é que funciona essa parte do seu trabalho relacionado à pedagogia. Você cuida do conteúdo que vai entrar nos cursos? Como é que funciona exatamente o seu trabalho no dia a dia? Você disse que você viaja para muitos eventos. Sim. Em busca de conhecimento do que o mercado está precisando e do que o Senai também, a Rede FIEB está trazendo. Como é que funciona essa conexão com a indústria, com os eventos e com o mercado? Cara, na verdade, o Senai Nacional, né? O Senai Nacional é o mesmo curso que tem aqui, tem em todos os outros estados. Perfeito. Tá? Então, nós temos um itinerário nacional, que ele é disponibilizado para todo o Brasil. Sim. E aí, esse itinerário no DR, que ele está, o departamento regional que ele está, ele precisa ser montado o curso que nós estamos proporcionando para o mercado. Tá? Nesse caso, o curso de técnico em desenvolvimento de sistemas, ele já é um curso que já vem pronto. Aí você fala assim, e as viagens? Bom, como especialistas da área, nós temos diversos especialistas de outras áreas que fazem o mesmo trabalho. Tem alguma coisa nacional, tipo o SAEP, que é o nosso sistema de avaliação de educação profissional. E aí nós nos reunimos, geralmente em Brasília, para poder elaborar provas, elaborar atividades, né, situações de aprendizagem, que os alunos vão serem testados no final de cada semestre. E aí tudo relacionado à tecnologia dentro desse escopo é responsabilidade sua? Sim, vem para mim, né, no caso de TI, e aí nós temos que distribuir isso para toda a Bahia, né, para que os coordenadores das unidades passem para os professores. Nós fazemos reuniões com os professores também, para poder os alunos fazerem essas atividades. E estamos bem, viu, no Brasil. Maravilha, maravilha, muito bom. Eu conheço o curso de técnico de desenvolvimento de sistema há muito tempo, e o de infraestrutura também do Senai. Isso. Mas eu acho que para a maioria da galera que... Você percebe isso nos lugares que você vai, assim, que o público ele se surpreende um pouco em relação a esse curso técnico? Ou você acha que já está mais bem difundido hoje em dia? Porque é antigo, né? O curso aqui em Salvador tem quanto tempo? Deve ter uns... Desenvolvimento de sistemas deve ter uns 10 anos, deve ter uns 10 anos. O curso de rede de computadores, ele é bem mais antigo. Assim. Até por conta de Academia Cisco, né? Nós tínhamos Microsoft, tudo isso aí. É um curso mais antigo. Mas, assim, é legal você falar isso porque, assim, muitos alunos até de faculdade decidem fazer um curso técnico no Senai para poder complementar esse conhecimento, né? Quem sabe como é que é a faculdade, né? Nós vamos para a faculdade, aprendemos muito teoria, é importante, tá? Eu digo isso sempre que é importante. Eu digo que é tão importante que eu falo com muitos alunos assim, Tannenbaum é meu livro de cabeceira, né? Rossi é meu livro de cabeceira, né? Coroso é meu livro de cabeceira. Então, assim, é interessante você conhecer, né? Como você vai aplicar aquilo na vida. Então, os alunos de faculdade geralmente vão para o Senai depois, fazer um curso técnico para botar a mão na massa. Sim, isso é muito bom. E isso é interessantíssimo. Isso é bacana. Assim, o Senai, eu tenho uma imagem do Senai, né? Uma imagem comum, assim, das pessoas externas, que é mais voltado para a indústria. E quando a gente fala indústria, muita gente não enxerga muito bem a indústria de tecnologia, né? Como a indústria em si, né? Não vê a fábrica e tudo mais. Como é que você vê a indústria de tecnologia? Como é que você tenta explicar para essas pessoas como funciona a indústria de tecnologia, já que não é uma fábrica mesmo, né? Com blocos. As pessoas pensam sempre assim, que indústria, ele vai lá para, por exemplo, alguém de tecnologia vai para uma indústria trabalhar
fabricando placa-mãe. Sim, Né? exato. Ou então indo na indústria ver como é que cria cabo. Exato. Na verdade, todos esses profissionais vão para a indústria trabalhar nos data centers, Sim. vão trabalhar nos escritórios, né? Sim. Desenvolvendo um aplicativo, Sim. montando uma nova rede, criando uma nova estrutura, né? Perfeito. Documentando o que já existe. Sim. Ou consertando o que já existe, que na maioria das vezes é isso, né? Sim. Sim. Então, na verdade, as pessoas não entendem isso, né? Que um curso de área de tecnologia, ele tem uma gama, um leque muito grande, Sim. em que eles podem atuar em qualquer setor, não só industrial. Sim. Tá? Eu até empreender, né? Tenho diversos ex-alunos que são empreendedores, né? Sim. Tem pessoas que têm data centers, tem ISPs, Sim. aqui em Salvador, né? No caso. Mas, assim, é realmente uma oportunidade de fazer esse tipo de curso e poder trabalhar em qualquer lugar. Sim. Não necessariamente diretamente na indústria. Nós estamos lá para a indústria, mas ele pode trabalhar em qualquer outro tipo de atividade. Sim. O bacana da tecnologia, eu acho que é bem isso, né? Você... o curso de desenvolvimento de software, o curso de infraestrutura, o curso técnico, no caso que a gente está falando aqui, ele abrange também... Existe a indústria que produz tecnologia, então existem as Big Techs, Google, Amazon, que é a indústria que produz tecnologia de fato, e tem também outras Big Techs que produzem tecnologia em outras áreas, o iFood e outras grandes. Perfeito. A gente já entrevistou, inclusive, pessoas que trabalharam nesse tipo de empresa, nesse tipo de indústria de tecnologia, mas o cara que é desenvolvedor, o profissional técnico em desenvolvimento, ele pode atuar também em qualquer empresa de setor administrativo que precisa de dar manutenção no RP, num CRM, num software, qualquer que seja. Então, não necessariamente produzindo tecnologia de fato nova, né? Sim. Para que outros consumam aquela tecnologia, como a AWS, que produz... Tem os data centers e produz as soluções de tecnologia. E o interessante é você falar isso porque, na maioria dos casos, o curso de desenvolvimento, as empresas procuram desenvolvedores para criar algo para elas, né? Sim. Então, o desenvolvimento realmente hoje é um boom muito grande. Tá? O Senai entende isso. Tanto é que nós investimos muito em laboratório, em capacitação. Né? E, assim, nós temos realmente muito orgulho desse curso, que é um curso que realmente atrai muitos jovens para isso. Bacana, bacana. Eu acho que principalmente depois da pandemia, né? Deve ter tido um boom maior. Nossa. Você imagina, né? Essa galera fazendo um curso de desenvolvimento ou de rede de computadores de casa. Sim. Eu, por sinal, fui tutor durante muito tempo para um grupo seleto de alunos, né? Que eles precisavam continuar o curso de redes, no caso, para terminar. Né? Eu tive o prazer, na verdade, de ser professor deles, não o contrário. Né? E conheci assim, pessoas que até hoje entram em contato comigo, estão trabalhando na área. Maravilha. Né? E realmente, com a pandemia, quando terminou, a coisa estourou, né? Tivemos aquele gapzinho no início, né? Aquele medo ainda de sair, coisa e tal. Mas depois disso, cara, hoje as unidades estão bombando e tem unidades no interior da Bahia que estão montando agora laboratórios novos também para poder suprir essa demanda, né? No caso daqui da Bahia, como é que o Senai atua em relação a esses cursos técnicos? Tem no interior? Quais são os interiores que normalmente... Cara, os principais assim que tem? São muitos? São muitos. Muitas unidades? São muitos, na Bahia? muitas unidades. Mas eu posso, assim, dizer que Camaçari, Feira de Santana também é um boom muito grande lá, Lagoinhas. Temos Juazeiro, Vitória da Conquista, tem Barreiras, tem diversas cidades da Bahia. Mas todas com uma estrutura física também? Uma estrutura... Sim, estrutura são presenciais, né? Sim. Nós temos cursos semi-presenciais também, tá? Que o aluno faz o curso remoto durante a semana e nos sábados ele vai fazer a parte presencial. No caso, a parte presencial seria uma prática do que ele aprendeu durante a semana. Tá? Então, assim, os laboratórios são padrão, né? Então, os cursos rodam... de forma, assim, uniforme, posso dizer. Sim. Na época da pandemia, eu lembro que o Senai teve que se adaptar também, né? Assim, com todas as outras instituições, né? Como é que foi isso aí? Cara, lembrar de pandemia para mim foi interessante, né? Na pandemia, eu tinha retornado para o Senai de Elizeiros, né? Eu já saí do Senai de Elizeiros, antes da pandemia, eu fui trabalhar num projeto do Senai, né? Para o ITED, trabalha com tecnologias educacionais, né? Trabalha principalmente com EAD, né? Produzindo conteúdo, tem muito conteudista lá.
E eu fui convidado para participar de um projeto chamado de EPTEC, Educação Profissional Intermediada para Tecnologia. Show. Que era que consistia, eu chego lá já na pandemia, tá? Sim. Consistia em... Tinham 2 turmas de segundo ano e terceiro, né, para terminar. E eles tinham que concluir isso dentro da escola com um curso técnico junto. Ah, entendi. E aí, o que nós fizemos, né? Tínhamos estúdio em Lauro de Freitas, Sim. que é do ITED, Sim. e nós fazíamos as aulas de rede transmitidas ao vivo de lá. Caramba. Para o colégio Luiz Tarquínio, na Cidade Baixa, Sim. para 2 turmas de ensino médio. E aí os alunos assistiam do computador da escola? Assistiam em telas na sala de aula. Show. E tínhamos 2 tutores em cada uma sala. Esses tutores ficavam em contato comigo e com outro professor. Para auxiliar nas atividades. Que tinham as perguntas, né? E auxiliar em tudo isso. E uma vez na semana eu ia lá fazer uma coisa presencial. Era uma coisa assim fantástica. Cara. E aí, quando terminou esse projeto, eu continuei em Lauro. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar para o Senai de Rezeiros, porque eles estavam precisando mudar o parque tecnológico lá, então com algumas dificuldades, e lembraram de mim que eu cuidava muito dos laboratórios. Caramba. Né? E aí eu voltei para lá. E aí quando eu voltei, que eu comecei a trabalhar nessa parte de melhorar tudo isso, aconteceu a pandemia. Nossa. E aí, assim, o Senai também, cara, acolheu todos, tá? Não tivemos demissões, não tivemos nada disso, né? Porque a preocupação era grande da galera, né? Sim. Mas assim, não, né? Todo mundo trabalhando como podia, remotamente, tá? Nem todos puderam. Sim. E aí eu tive que fazer aulas para os professores que não tinham, às vezes, proximidade nenhuma com tecnologia. Caramba. E assim, foi desafiador, tá? Tinha muito professor que não era da área de tecnologia também? Nossa, eu só dava aula para esses. Eu só dava aula para esses. Porque os caras da área de tecnologia, né? Os caras que dão aula do curso de elétrica, essas coisas. Curso de empilhadeira, curso de mecânica, de solda, né? A galera tinha que entender como interagir com os alunos numa plataforma online, né? Para você saber como iniciar uma comunicação, o que fazer na hora, né? Então, material digital. Tudo, material digital. Nós tínhamos o Google Classroom, saber como apostar o material no Google Classroom, saber como depois verificar se as atividades foram feitas, dar feedback. Nossa senhora, então, assim, foi desafiador, mas com isso nós aprendemos muito, né? Sim. Nós conseguimos melhorar essa ideia de comunicação remota em 10 meses, o que era um negócio de 2 anos, né? Nossa Senhora. Então, assim, foi muito bacana. Foi bacana, mas foi desafiador. Imagino. E durante esse período, então, da pandemia, deu um boom no curso de desenvolvimento de software. Você conhece muitos alunos que migraram de infraestrutura para desenvolvimento, ou que terminaram cursos de infraestrutura e também se envolveram com desenvolvimento de software? A galera acaba misturando muito entre os cursos de TI? Sim, eu tenho ex-alunos, né? Que, assim, posso citar 2 nomes, assim, que eu tinha uma turma de técnico de redes que tinham 2 Emanuel, né? Sim. Aí chama Emanuel 1 e Emanuel 2. Os 2 migraram para a área de desenvolvimento. Caramba. Entendeu? Então, assim, um trabalha com DevOps, o outro trabalha com redes e trabalha com desenvolvimento. Sim. Inclusive, um deles foi colega nosso depois como professor no Senai, né? Então, assim, você vê que a oportunidade acontece, né? Mas isso migra bastante. Até porque é uma necessidade no mercado, né? Sim. Percebemos hoje que precisa disso. Sim, os cursos de TI todos que o Senai tem são quais que você falou? Infraestrutura, desenvolvimento? Nós temos rede de computadores, temos o desenvolvimento de sistemas. Tem o de internet que você tem falou. a informática para internet, que é o voltado a front-end, voltado mais à web, tá? E tem um curso de jogos digitais que vai rodar agora aí, tá? Vai começar a ser desenvolvido, não tem datas, não tem mas é um outro tipo de curso que bomba bastante aí. Acho que a galera vai ficar louca quando vê isso.
Bacana, muito bom. Já tem graduação, né, de jogos digitais. Tem graduação em jogos A digitais. UNEB aqui tem graduação em jogos digitais. Isso. E agora teremos o técnico também. Nossa, o pessoal Em breve. precisa conhecer curso técnico, né? Tem gente que às vezes prefere fazer uma faculdade. Assim, é a necessidade da pessoa. Sim. Qual o retorno mais rápido que você quer? Exato. Às Então, vezes a pessoa curso precisa técnico trabalhar mais logo, rápido. né? A pessoa precisa trabalhar logo, entrar na área, entrar no mercado. Perfeito. E é uma possibilidade. Ele fazer o curso técnico não impede fazer a graduação, né? De forma alguma. É um complemento. Ele Sim. precisa fazer isso. Se ele quer sobreviver nessa área, ele precisa continuar estudando. E eu vejo também que muita gente que fez o curso técnico, quando entra na graduação, tem mais facilidade. Né? Nossa. Você percebe isso também? Com certeza. Tem um aluno, às vezes, que me manda uma mensagem assim, pô, o professor estava na aula lá, e aí o professor falou que a rede ia comunicar, e de repente, professor, essa rede não comunica. Uhum. Eu falei, cara, não faça isso com o professor. Não faça isso com o professor, mas eu tinha que mostrar a ele que aquela rede que ele falou não comunica com o que ele estava dizendo. Sim. E aí o aluno chega lá super preparado. Nossa, não tem comparação. Não tem comparação. Isso é um diferencial muito grande. Isso é muito bom. É bom porque o curso técnico ele é rápido, são 2 anos ali. Sim. Ele consegue ter uma formação rápida, bem prática, consegue a possibilidade de entrar no mercado mais facilmente. Rápido. E aí... Vocês, o Senai normalmente tem parcerias, né, com empresas, indústrias, tipo as indústrias normalmente têm parcerias de indústrias que procuram profissionais dentro do Senai, né? Isso abrem vagas e procuram. Nós temos um núcleo, né, dentro do Senai, né, que faz isso, né? Faz comunicação faz comunicação, né, com as empresas, né? E assim, o aluno vai procurar, né, esse núcleo lá de carreiras, né? É o núcleo de carreira profissional, NCP. Né? Aí o aluno procura o núcleo, se quer fazer estágio, e aí as empresas procuram e nós, assim, não é uma coisa que vai acontecer, sim, tá? Não é uma garantia, não é garantia, mas... São muitos muitos alunos, mas... Em alguns momentos aparecem assim, sabe? E não são poucos. E eu via muita vaga em murais, né? O Senai tem os murais de vagas que a galera normalmente coloca lá as vagas. Então as empresas, elas procuram o Senai. Eu já vi, inclusive, também, quando eu estava fazendo mestrado no Senai Cimatec, tiveram indústrias, inclusive, procurando no Senai. Eu preciso de um profissional que mexa com Raspberry e mexa com isso aí. E tal. Isso acontece com frequência boa, com frequência, sim. Acontece com frequência. Deixa eu te dizer mais, um jovem que vai para o mercado de trabalho com um diploma do Senai, sim, cara, é um peso muito grande, tá? Sim, é um peso muito grande. É verdade. Isso é fantástico, muito bom. Eu também percebo isso. Eu percebo que as pessoas que têm um curso técnico, elas e têm ali o diplomazinho, dá um diferencial legal. Com certeza. A área de desenvolvimento é muito conhecida por pessoas que não precisam de diploma nenhum. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Mas o diploma, principalmente nesse momento agora hiperinflacionado, né? Após a pandemia, o mercado deu uma enxada em relação... criou-se dificuldade para entrar, para quem está entrando, né? Para quem é desenvolvedor júnior e quer começar, criou-se dificuldade em relação à quantidade de pessoas. Sim. Mas eu acho que ainda tem poucas formadas com diplomazinho técnico ou com alguma coisa, um diferencial legal, até de experiência mesmo, né? Eu acho que o próprio Senai tem... No final do curso tem um projeto prático, alguma coisa assim? Tem, nós temos o Teoprax, né? Sim. Que é um projeto de parceria com uma instituição alemã, né? Que faz realmente a junção do prático com o teórico, tá? Para ele poder entregar um projeto. Isso é fantástico, né? Eu participei na época que eu dava aula, muita aula mesmo no Senai. Tinha diversos projetos de Teoprax. E eu lembro muito bem disso. E isso é importante, tá? O aluno ter esse conhecimento, né? O conhecimento tácito, né? O conhecimento que ele vive para poder disseminar toda a sua vida, né? Sim. Então, quando você falou assim, o pessoal que trabalhava com desenvolvimento geralmente não tinha... E é verdade isso, tá? É verdade. Geralmente as pessoas que trabalhavam com tecnologia, principalmente as mais antigas, na qual eu me incluo, tá? Você começa realmente aprendendo com alguém. Né? E eu tive colegas, né, em empresas que eu trabalhei que foram professores para mim, tá? E assim, de fato depois você procura ver assim, pô, eu sei fazer isso. Sim. Para eu provar que eu sei fazer isso, eu tenho que fazer. Mas se eu estiver entrando, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que fazer o quê? Tem que conseguir um diploma. Sim. Né? Sim. Ajuda bastante. Ajuda muito. Demais. A gente vai daqui a pouco começar a falar sobre
a sua experiência didática, né? Toda essa questão envolvendo ensino de tecnologia, como é que é feito e como é que normalmente a gente enfrenta as dificuldades. Nossa. Mas agora a gente vai dar uma pausazinha que a gente vai comer uma pizza. Ah, que massa. Voltamos daqui a pouco. Agora no bloco, na parte da área pedagógica, na área de ensino. Você sempre deu aula? Você sempre teve afinidade com dar aula? Como é que você começou a dar aula? Como é que foi isso? Cara, é interessante falar sobre isso, sabe? Me volta assim diversas lembranças. Eu, na verdade, trabalhava no setor de construção civil, cara. Sim. Eu trabalhava no escritório de obras. Nossa. Trabalhava no departamento pessoal e financeiro. Uhum. Fazia pagamento da peãozada, né? Uhum. E nesse caso, utilizava uma máquina Olivetti. As pessoas não sabem o que é isso, é uma máquina de escrever, né, cara? E usava calculadora. Bom, de repente, me apareceu um computador, tá? Sim. Apareceu um computador que logo depois que eu comecei a entender o que era, realmente era um IBM PC, né? Daqueles chineses, né? Um XT, que por sinal, a gente começava a fazer formulários de folha de pagamento lá. Sim. E aí começamos a trabalhar com isso. Eu gostei da coisa, tá? Pô, eu só vi em filme, né? Computador. Eu já era homem, né? Já tinha meus 20 e poucos anos. E esse computador, uma certa vez, deu um pau lá, né? Nossa. E aí eu via o engenheiro, o pessoal ligando pra... tem que vir aqui consertar, coisa e tal. O cara tá em Pernambuco, ele vai ter que sair de Pernambuco, que era de São Paulo, pra vir pra Bahia pra poder consertar o computador. Imagine, cara. Nossa, o cara tem que sair de outro logística. estado Sim. para vir consertar o computador, né? E a única coisa que a gente sabia dizer pro cara é que ele não tava funcionando. Realmente ninguém tinha conhecimento do que era aquilo. Aí o cara chegava, abria o computador, tirava um monte de placa de dentro, olhava assim, pô, passava uma borracha, conectava, ligava, não ligava, de repente ligou, funcionou. Mas você já de olho. E eu já estava de olho no negócio, olho. né? Já de olho. Ele Porque eu consertando vou ficar você já- dependendo desse cara, passar Aham. uma semana para mim, para poder Sim. ficar digitando em máquina de escrever. Eu não vou ficar fazendo isso. E aí, de repente, deu um problema de novo. Aí eu vi o que ele fez. Em um momento que não tava ninguém, eu abri o computador, Caramba. consegui tirar a memória, uma memória antiga chamada Edo, né? Uma memória. Peguei, passei a borracha, soprei, botei no lugar. Funcionou. Eu Caramba. fiz, pô, cara, eu vou meter as caras nesse negócio aqui. Só que não tinha escola de informática para isso. A escola de informática que nós tínhamos aqui em Salvador era Byte. Não sei se você lembra. Quantos anos você tem, cara? 35. 35. Ok, 35 anos. Não. Você não chegou a conhecer Byte, não. Era uma escola de informática que existia na época. Sim. Tá? Mas os cursos de lá eram voltados a Lotus 123, era Lotus eu conheci. The Base, né? Coisas desse tipo. Não tinha um curso de hardware. Aí o que acontece? Eu continuei com aquela vontade, só que não tinha como trabalhar com isso. E aí as obras iam acabando, eu ia trabalhando em outros lugares. Sim. E teve um momento que uma empresa chamada Milsoft estava precisando de uma pessoa para trabalhar no departamento pessoal e financeiro. Eu aqui entrei nessa empresa. A Milsoft era uma empresa de software que montava computadores. Caramba. É porque as pessoas veem computador hoje em lojas. Sim. Tá? Nos anos 90, computador você comprava em lojas específicas. Sim. Tinha preview, vou desenterrar um bocado de Sim, preview, né, logins. Sim. Essas empresas que vendiam computadores. E a Milsoft era uma dessas empresas que vendia software, mas montava computadores. Então, quando eu cheguei lá... Tinham técnicos dentro. Tinham as pessoas que me ensinaram a trabalhar. Maravilha. O Luiz, o Humberto, o Aurélio, que era o dono da empresa. Tinha o Zequinha, que trabalhava lá também. E aí a gente começou a trabalhar com isso, cara. E isso aí já foi 98, 99. Acho que foi isso aí. E aí, cara, bug do milênio. Bug do milênio. Ele vendia, a Milsoft vendia um sistema de folha de pagamento em... Não lembro bem se era Clipper ou COBOL. Era uma dessas duas linguagens aí, tá? Os caras trabalhavam lá com essa folha de pagamento. E tinham que ir para as empresas. Tinha empresas grandes da Bahia que usavam essa folha de pagamento. Tinha a empresa de transporte Camurigipe, Jornal à Tarde, Massas Bahia. Então você vê que eram empresas que tinham muito pessoal.
Perfeito. E tava todo mundo com medo do bug do milênio, que para quem não sabe o que é isso, era com medo de que os computadores, quando chegasse a 1999, voltasse a 00 e perdesse tudo. E realmente tinha esse problema em alguns sistemas, porque eles não eram programados, né, com esse date, né, com clock dessa forma. E lá dentro eu comecei a ver os caras mexendo no computador e com minha curiosidade, e eles também precisando de ajuda, eu comecei a meter mão nisso, né? Então eu comecei a trabalhar ajudando eles a montarem um computador. Mas você já entrou de olho nisso? Você já entrou? Não. Não foi... Interessante que não foi. Foi no... Não, vou trabalhar no financeiro aqui, que é o que eu já faço. Eu nem pensava que era isso. Eu pensava que era realmente uma empresa de software e eu ia lá só trabalhar com folha de pagamento. Mas para mim foi uma grata surpresa. Tem coisas que acontecem na vida da gente. Sim. E assim, você não sabe por quê. Uma semana antes era para ir para uma obra, eu não fui. Eu tava de saco cheio de obra, na verdade, entendeu? Eu falei, não vou. Minha esposa falou, não, você não vai, não vou. Vá fazer o que você quer fazer. E aí apareceu esse negócio, eu não queria ficar parado e fui, cara. E pra mim foi uma mudança em minha vida. Abriu portas. Foi uma mudança em minha vida. E nisso, comecei a montar computador, né, tudo mais. É muito bacana isso, né? Pra mim, assim, foi uma época fantástica, né, que eu realmente aprendi muita coisa com isso. Aí volta aquele negócio de a gente trabalhar com a coisa e não ter diploma, tá? Sim. E aí eu comecei a ter peças de computador em casa. Eu vou chegar lá... E aprendendo tudo na prática. Eu aprendi a mão na massa e, na verdade, eu tive professores bons, que eram os caras que trabalhavam lá, né? Que era o Luiz, o Humberto. Sim. Eram os caras... O Humberto tava migrando, tava indo pra Vivo. Né? Ele trabalhava com tecnologia, tava indo pra lá. Então, o Humberto não ficava tanto mais com a gente assim. E o Luiz ficava lá o tempo inteiro, dando suporte à Folha e montando os computadores que a Aurélia, olha, tem um computador para entregar em tal lugar, fulano comprou, as peças eram tudo em dólar, né? Comprava tudo em dólar. E aí, cara, nessa de montar computador e tudo mais, eu comecei a montar uns computadores antigos, coisa velha, XT, Pentium MMX. O pessoal não sabe o que é isso. Tinha uma placa com socket chamado socket 7, né, e o socket 6 da Intel, em que o processador da AMD, que era chamado de K6, ele funcionava na placa... Se você tirasse e colocasse o MMX Pentium, ele funcionava também. Era o processador que funcionava nesse tipo de placa. Então a AMD entrou no mercado assim, cara. Ganhando espaço com a tecnologia criada pelo concorrente, né? Então, assim, eles criam a placa, criam o processador, e eu vou lançar meu processador que funciona no socket deles. Maravilha. E hoje tem as empresas que dominam o mercado, né? E aí, eu com essas peças em casa, tem um amigo meu chamado Daniel, que ele conhecia uma pessoa chamada Tony Duarte. Ele era professor de uma empresa de tecnologia, né, de curso de informática, chamada Diginet e SOS Computadores. E ele precisava de um modem, um fax modem. Aí eu tô em casa um domingo, aí Daniel chega lá com ele não conhecia. Conhecia de vista, era do bairro, mas não tinha aproximação. Aí ele veio, pô, cara, eu tô precisando de um modem, né? Com um slot que eu não sei muito bem, o slot ele era preto. Eu falei, pô, bicho, aí você me complica o slot preto. Aí que ele veio me explicar direito, o computador dele era um pouco antigo, era um slot chamado ISA. E eu tinha um modem desse antigo lá, que não era 56K. O pessoal tá dizendo, não sei o que é isso, né? Tinha modem de 56 kbps e 32 kbps. Eu tinha um modem daquele antigo lá. Aí eu peguei e expliquei a ele que era um modem, como é que ele ia funcionar. Isso replicando as palavras do Luiz, que explicou pra mim. Pô. E ele aí, pô, cara, você explica muito bem. Você não quer fazer uma mini aula lá na SOS Computadores, não? Caramba. Pra você dar umas aulas lá? Pô, eu só trabalhava das 8 às 17. Era no Barbalho. E ele trabalhava na SOS Computadores de Brotas. Eu vou lá. Pô, cara, eu fui lá fazer essa minha aula. Ele escolhe um tema aí, eu escolhi um tema, falar sobre placa-mãe. Agora que era o seu dia a dia, já conhecia, já tava ali. Quadro branco, desenha a placa-mãe, explicando tudo sobre placa-mãe. A gerente Marlene, se não me engano. Não, contrata o menino aí. Eu já era um homem, me chamou de menino na época. Contrato está precisando de professores aí, assim, coisa e tal. E assim, eu comecei a dar aulas. Entendeu? Maravilha. Aí dei aula na SOS Computadores, isso no final dos anos 90 para 2000. Diginet Computadores também. E aí, alguém me viu dando aula
E disse, cara, vá no Senac, estão precisando de um professor lá de manutenção de micro. Sim. Eu fiz, pô, eu vou lá. Cara dura. Pegou o currículo, fui lá, me apresentei, era na unidade móvel, para dar aula em lugares específicos na Bahia, de manutenção de micro. Pô, cara, eu fui, o pessoal adorou as aulas, Maravilha. comecei a dar aula mesmo assim, e aí me enveredei pela parte de rede de computadores, inclusive com a Microsoft. Até aí você ainda não tinha o diploma. Não tinha diploma. Não tinha diploma. Foi na cara e na Fui coragem. na cara e na coragem. Experiência muito grande já. Cara, não era tão grande assim, tá? Mas já tinha experiência. Mas era o seu dia a dia. Era meu dia a dia. O que não era comum. O que conta E o que não era isso. comum na época, né? É, O acesso a um computador não era como hoje, a galera. Cara, e na época assim, eu fui pra trabalhar com folha de pagamento e acabei me metendo com a manutenção, entendeu? Sim. E isso foi muito bom. E aí eu sei que eu fui dar aula no Senac, aí eu fui contratado pelo Senac mesmo, comecei a dar aula mesmo de informática lá. E depois eu fui pro polo de tecnologia do Senac, que era o edifício Casa do Comércio. Sim, Tá? Sim, muito famoso. Aí fui dar aula de informática lá. Pô, bicho, eu nunca pensei estar aqui dando aula nesse lugar. E muda tudo, né? Porque assim, esses computadores tinham uma estrutura, né? Mas para você dar aula, você não tinha um data show. Então entenda, você vai dar aula de informática, você tem que desenhar a tela do computador ali, porque você tem que dar aula para todos, né? E aí você desenhar a área de trabalho, área de notificação, botão de iniciar. Uma época. Desenhava tudo, cara. O pessoal não imagina o que é isso. Hoje o pessoal precisa voltar a ter curso de informática, sabe? As pessoas muito com celular e não conhecem o computador. Então, e aí, dando aula no Senac, surgiu uma oportunidade de alguém que trabalhava no Senai. Aí disse, olha, o Senai de Lauro de Freitas, tá? Na época que se chamava CETIND, tá contratando, tá? Estão tendo um processo seletivo. Vá lá, cara. Vá lá, porque acho que tem umas 2 vagas lá. Eu sei que eu fui. Era para dar aula em qual curso lá na época? Curso de manutenção de micro. Manutenção de micro. Trabalhar com manutenção de micro. E aí eu já fazia uma coisa de rede de computadores, mas não tinha conhecimento algum do que eu ia chegar a ter. Tem até uma história bacana que eu vou te contar já já. Conta a rede de computadores. E aí eu fui pro Senai e fiz a minha aula. Gostaram. Aí eu fui contratado pelo Senai. Comecei a dar aula no Senai. Aí então eu trabalhava... Mudei, né? Minha vida. Era Senac manhã e tarde. Nossa. Eu pedi para que me colocassem noite. Para não perder o trabalho e continuar trabalhando. Porque me ajudou muito. O Senac me ajudou muito. Foi uma escola enorme para mim também. Até porque a minha aula, né? Antes de eu começar a trabalhar lá, eu fiz uma palestra sobre Linux e Windows, né? Eu era um entusiasta muito grande eu ainda uso Linux, mas não sou esse entusiasta todo hoje, que eu não consigo parar para me focar nisso. E na época nós tínhamos um Linux chamado Kurumin. Foi o que eu aprendi, inclusive. E era gostoso de trabalhar com ele. Muito gostoso de trabalhar com ele. Né? E assim, eu fui fazer essa palestra porque tinha a ideia lá de dar aula de Linux. E realmente tivemos turmas de Linux lá e foi muito bacana. Por sinal, esses caras hoje estão tudo trabalhando. Exatamente. Fizeram isso. Hoje dificilmente se encontra o curso de Linux em Salvador. Isso. Tá? Verdade. Até para eu fazer uma certificação, eu tive que ir para São Paulo, pô. Fui fazer na For Linux lá. Né? Então, assim, você não encontra aqui. E aí, cara, nesse negócio de dar aula em Senac, em um momento eu tive que falar com a minha coordenadora que eu adorava, a supervisora, a Tereza, né? Eu preciso ir embora, porque o Senai abriu as portas para mim mesmo. Porque assim, quando eu entrei no Senai, cara, o Senai pagou curso de administração de Windows para mim. Então, sua formação, foi montada lá dentro. Foi montada lá dentro. Tá? Aí eu fiz certificação de Microsoft Windows administrador, né? MSAD, MSSD, tinha umas siglas na época. E aí eu fui para São Paulo fazer esse curso, você vai puxando tudo. Caramba, que legal. Um curso da Cisco, viajava para fazer esses cursos. Cara, então para mim eu não tinha como voltar e ficar dando aula no Senac assim. E aí pronto, fiquei Senai o tempo inteiro. E aí eu comecei a dar aula assim.
Comecei a dar aula dessa forma, tá? E aprendi muito, cara. Aprendi muito. Eu acho que todo mundo deveria ensinar alguma coisa na vida, sabe? Acho que isso te engrandece. É uma forma muito boa também de consolidar o conhecimento, né? Com certeza. Fica com uma base muito boa. Com certeza. Depois de muitos anos é que eu fui fazer uma formação tecnológica de curso superior. Mas até então, cara, era só cara e coragem, né? E de fato, cursos, né? De lá pra cá eu não parei de fazer cursos. Cara, se eu te disser que eu tenho mais de, sei lá, sem exagero, devo ter uns 300 certificados. Nossa. Assim, de certificações e certificados. Sim. Que assim, quando eu vir a oportunidade, eu faço. É bom. Bom demais. Faço mesmo. Muito bom. E uma curiosidade, né, para te falar sobre rede. Sim. Eu já trabalhava com computador na Milsoft. E tinha um amigo meu que ele morava no Recôncavo, né, daqui da Bahia. Sim. E ele falou, cara, estão precisando de alguém lá na prefeitura para montar a rede entre a prefeitura e uma das secretarias. Secretaria de Educação ou era Secretaria de... Acho que era Secretaria de Educação. Precisa passar rede, montar isso, coisa e tal. Na época, o protocolo usado para lá era da NetWare, chamado NetBIOS, que é o IPX, SPX, né? Que era o tipo de protocolo que se utilizava. Caramba. E os cabos eram um cabo coaxial, Sim. com terminador resistivo. Nossa. E conectores vampiros, cara. O pessoal não sabe o que é isso. O pessoal não sabe, não faz nem ideia do que é isso. O pessoal não tem ideia que na época você, para colocar um clock numa placa-mãe, você tinha que ter jumper. Sim. Né? Sim, exatamente. Hoje em dia... Ela não sabe o que é jumper. Hoje o pessoal não sabe o que é jumper. Nem HD mais hoje tem para jumper, né? Exatamente. Hoje tu usamos SSD. Exatamente. Com a tecnologia de SATA, né? Exato. Então, cara, assim, eu passei por essa onda toda de instalação de sistema com disquete. Então você também fazia a parte prática. Sim. Você é de projeto mesmo, né? Você dava aula e ficava nessa também. Eu fiz muitos projetos. Muito bom. E assim, foi o que me deu essa bagagem que eu tenho hoje. Sim. Né? Foi tudo isso que eu passei. Inclusive pelas escolas e esses amigos que eu conquistei durante o tempo todo, né? Para poder eu ser o profissional que sou hoje. Entendeu? Maravilha. Isso me formou. Muito bom, muito bom. Voltando para um assunto que você estava comentando ali, que é um dos tópicos aqui que a gente tem para falar, hoje em dia, realmente, a maioria das pessoas mais jovens que estão tentando entrar no mercado, e eu inclusive acompanho isso, até os que querem entrar em desenvolvimento de software, na área de desenvolvimento de software, têm dificuldade, de fato, com o uso do computador, né? Isso é uma coisa... que antes não existia, não tinha a possibilidade de alguém se envolver com redes ou se envolver com desenvolvimento de software sem conhecer bem o computador, né? Exato. Normalmente era o perfil que entrava nesses cursos. Hoje em dia a gente vê muita gente querendo desenvolver software e não sabe sistema operacional, não sabe usar o sistema operacional direito, né? Isso é uma coisa... Com o uso dos celulares, eu acho que são... Isso, na verdade, a disseminação do smartphone, né, como uma resposta ao acesso à tecnologia, né, acabou, na verdade, deixando um gap muito grande no conhecimento das pessoas quanto ao computador. O computador hoje se resumiu para essas pessoas a uma máquina que faz impressão. Sim. É sério. Sim. A pessoa procura um computador, às vezes, para poder imprimir alguma coisa, entendeu? Mas, assim... Enviar e-mail, eu vejo pessoas que não sabem enviar e-mail. Exato. A tecnologia de comunicação instantânea matou tudo isso, né? Sim. E, assim... Não matou, mas está na degola. Só que profissionalmente a maioria das pessoas ainda precisa. A maioria esmagadora das pessoas que têm algum emprego e usam um computador precisa. Até porque a comunicação formal das corporações, das empresas, é e-mail. Existe, exato. É e-mail. Então as pessoas têm que entender como... É interessante, uma pessoa não sabe o que é um CC, o que é um CCO. Sim. Né? Não sabe o que é nada disso, né? Não sabe. Não sabe o que é isso, Exatamente. entendeu? Então, assim, eu vejo ainda alguns cursos, né? Que às vezes chegam pra gente lá no grupo de especialistas, né? Paulo, precisa de um curso, que é outra função nossa lá.
Montar cursos dentro do itinerário nacional, Sim. voltadas à área de tecnologia, no meu caso. O cara quer um curso de, por exemplo, cabeamento estruturado. Sim. Tá? Bom, vamos supor. Esse curso de cabeamento estruturado tem lá 100 horas para um público de garotos de 15 anos. Sim. E tem que ter alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos que eu falo sempre é ter que saber informática. Sim. Paulo, mas vocês não sabem informática, então vamos colocar no curso informática Sim, básica. exato. Então, é uma das coisas que a gente consegue colocar dentro Isso do é curso. Isso é muito bacana. A pessoa entender, por exemplo, vamos fazer um curso de programação. Tem uns cursos de programação curto para a pessoa entender o que é um algoritmo e montar alguma coisa simples de front-end, por exemplo. Tá? Ou no CSS, né? Coisas assim. E esses alunos têm algum contato com tecnologia? Não. E aí então, nós precisamos colocar um curso de informática aqui na frente. Exatamente. Dar um reforço de matemática. Sim. Mas isso tudo pensado pelas pedagogas, né, e tudo mais. E nós reforçamos a parte técnica, tá? A parte metodológica é o pessoal de pedagogia mesmo que entra. Sim. Né? Nós ajudamos, mas, na verdade, nós temos esse gap mesmo, Levi, e isso é importante a pessoa entender, que se ele quer almejar um curso da área de tecnologia, ele tem um pouquinho de conhecimento daquela coisa. O celular vai ajudar em algumas coisinhas. Ele acessa a internet pelo celular. Né? Mas ele tem que entender que ele precisa conhecer um computador. Até assim, eu vejo muita gente... O celular, eu acho que facilita muito o desenvolvimento de software também, no sentido de você desenvolver para mobile, por exemplo. Sim. Então, tem o Senai tem disciplinas no curso de desenvolvimento de software que ensina a desenvolver para mobile, né? Então, ele precisa ter o celular, ele precisa... Aquela habilidade daquele jovem vai ajudar muito no desenvolvimento mobile, que ele já sabe manipular muita coisa ali, ele sabe quais são os recursos que ele pode explorar, mas o uso do computador vai ser essencial. Ele vai precisar do computador para programar para Exatamente o mobile. isso. Então, Exatamente vai ter que passar isso. pelo computador de qualquer Então, realmente é um problema, né? Então, as pessoas têm que entender, né? Todos esses jovens que querem fazer cursos da área de tecnologia, somente voltados eu vou dizer principalmente, porque, assim, a área de desenvolvimento, ele precisa ficar muito mais tempo no computador, né? Sim. Na área de rede de computadores ele vai ficar? Vai. Para quê? Para configurar um switch, fazer uma VLAN, configurar algum tipo de protocolo. Sei lá, no computador ele vai ter que fazer alguma GPO para o sistema operacional. Mas no caso do técnico em redes, ele vai passar também um tempo instalando cabo, passando cabo. Ele vai ter que passar então cabo. Ele vai estar desconectado em algum momento do computador também, né? Isso, ele vai estar desconectado. Até porque ele vai ter que montar, colocar switches, montar racks, né? Coisas desse tipo. É claro que depois disso eles começam a ficar meio assim, não quero fazer mais isso aqui não. Eu quero agora trabalhar fazendo somente trabalhos que analistas fazem, né? Sim. Eles têm que entender que tem, dentro da área de redes, tem a área do cara que é analista de rede, tem o cara que está ali dentro com arquitetura de redes, né? E tem tudo isso também. Mas eles têm que conhecer o computador. Perfeito. Tem que conhecer. Eu acho que quanto mais sênior também, né, na carreira de TI, mais próximo do computador você fica, né? Porque você trabalhar como analista, como você disse, analista ou o cara que vai criar os projetos, ele vai precisar estar usando, inclusive, cada vez mais ferramentas de documentação. Então, ele vai estar mais próximo ali do Word, talvez até um PowerPoint para poder apresentar o projeto para alguém. Então, quanto mais sênior você está, mais próximo dessas ferramentas mais do computador mesmo, ele vai estar. Você falou uma coisa aí agora que me lembra muita coisa em sala de aula, né? Quando eu falo em documentação. Sim. Né? Eu era uma pessoa que eu sou adepto à documentação, cara. Tem que ter documentação, tá? Você tem que documentar, realmente, documentar tudo, entendeu? A documentação facilita a vida da pessoa que está trabalhando. Sim. Entendeu? Então, o ciclo de resposta, problemas que podem ser resolvidos com a documentação, as pessoas não entendem isso. Porque eu vejo muitos data centers e até às vezes programadores que não fazem documentação, a documentação fica dentro da aplicação. Não gostam, inclusive, de fazer. Não, eu sei, é o trabalho chato que eles falam, né? Isso é muito comum. Então, assim, mas, cara, hoje você tem IA que pode fazer isso para você. Você não gosta de fazer documentação, você bote o seu projeto e diga, IA, por favor, aí. Cria essa documentação assim, explicando isso e isso. Gente, IA hoje está aí para ajudar a gente, né?
Tem muita ferramenta de IA, inclusive ligado aos custos que você falou, né? Os custos de infraestrutura, os custos de desenvolvimento de software, tem muita IA aí que a galera usa normalmente para ajudar ali nas tarefas mais manuais, né? Principalmente, né? Processos assim contínuos, né? Sim. Que realmente consomem o HH da pessoa, da empresa, né? Então isso é importante. E eles não sabem quanto era trabalhoso uns anos atrás, tudo isso. Né? Inclusive, voltando a falar de computador. Você sabia que os computadores, quando eram vendidos aqui em Salvador, eles vinham com um pacote de aplicativos? Tipo o pacote Office? Você lembra qual eram os aplicativos? Sim. Tem coisas que não existem mais hoje, né? Exato. Access. Nossa, mas vinha o pacote Office, aí você tinha um computador Office. que vinha com print artists. Sim. Tinha um negócio chamado de PageMaker. Sim. Vinham Photoshop, CorelDRAW e AutoCAD. O cara não precisava de nada disso. Exato. Mas era assim que eram vendidos os computadores na época, né? Sim. Então eu paro hoje, penso e vejo assim, gente... Não assim, tem mais, né? Não tem, Hoje você precisa fazer um fluxograma, precisa fazer um cenário, desenhar alguma coisa lógica. O próprio Word, hoje você precisa de uma licença, não vem junto com Windows e tudo mais. E tem muita ferramenta online para isso. Sim. Então, a coisa hoje está muito mais fácil. O problema é que as pessoas não usam também, né? Inclusive, o lance da documentação que você estava falando, eu costumo dar como dica para a galera também, principalmente a galera que tá começando aí, dá um diferencial legal na carreira, né? Tipo assim, Sim. Você entra para trabalhar, você tá começando a trabalhar com software ou com redes. O cara que traz a documentação sempre, isso dá um, né? Você hoje como gestor deve perceber isso, né? O cara que tem esse cuidado, esse zelo pelo trabalho dele, dá uma chamada de atenção boa, né? Com certeza. Isso é o diferencial, né? Tanto a parte da documentação quanto com o zelo do que você vai mostrar para as pessoas que trabalham com você, né? É importante. Faz parte da documentação, assim, não é documentação, mas faz parte. O monitoramento, por exemplo, tá? Quando assumi o núcleo de tecnologia da informação lá do Cine Dedizeiros, tinha uma TV com um aplicativo chamado Dode. Já ouviu falar Dode? Não. Dode é um aplicativo da Microtik que ele pega o seu cenário de rede, mostra os endereços IPs todo na tela. Sim. Aí você coloca o desenho dos equipamentos lá para montar o cenário e se um daqueles equipamentos caírem, ele fica em vermelho. Então é uma espécie de documentação, tá? Aí você começa a mexer com outras ferramentas de monitoramento. Você vai lá, Zaps, Grafana, coisa e tal. Grafana, já são conheço, coisas Zaps que também. melhoram a visualização. Total. Né? Então, assim, a própria GTI, né, da Bahia, né, aqui, quando fazem visita às unidades, quando elas chegaram na unidade de Dedizeiros, que eles viram como era que a gente monitorava, eles gostaram muito, né, porque a maioria das unidades esperavam a GTI dar uma solução. Sim. Né? E para a gente era urgente resolver aquilo ali. A gente precisava resolver aquele parque tecnológico que não tinha documentação, era onde eu queria chegar. Sim. Não tinha uma documentação. Então você chegou a cuidar também de infraestrutura do Senai, tipo, a rede de computadores, de laboratórios também, tudo mais. Sim. Voltando à história que eu falei assim, quando eu voltei pro Senai Dedizeiros, eu voltei por conta disso, né? Eu admito, eu era zeloso com o meu laboratório, tá? Meu laboratório, os alunos antes de sair, bote a cadeira no lugar, arrume o mouse, teclado, né? Vamos organizar isso aqui e os equipamentos ficavam organizados, arrumados, né? Sim. Mas existem pessoas e pessoas. Sim, né? claro. E nesse caso, eu costumava realmente a ter esse zelo com os equipamentos, né? E aí, quando eles viram que tava faltando, cadê aquele cara chato que arrumava as coisas aqui? Aí lembraram de mim, né? Aí foi, vou chamar ele de volta, coisa e tal. Não, na verdade, eles queriam que eu voltasse mesmo, porque eu ajudava bastante nisso, né? Sim. E aí, quando eu voltei para o Senai, já não voltei, para o Dedizeiros, não voltei como professor, né? Eu voltei para auxiliar a melhorar o parque tecnológico. Boa. Tá? Que nós tínhamos diversos
como em toda empresa, você precisa Sim. acompanhar a evolução tecnológica, né? Melhorar os equipamentos. E aí isso incluía equipamentos administrativos também, né? Tipo, os computadores administrativos e os Perfeito, Levi. laboratórios. É isso aí, porque quando a gente fala de infraestrutura, nós Sim. temos duas infraestruturas dentro. Nós temos a acadêmica Sim, e a corporativa. Exato. Tá? Mas eram as duas estruturas que precisavam disso. Então, você imagina, você tá trocando a roda do carro com um carro a 5 km por hora. Não podia parar, meu amigo. Não podia parar. Entendeu? E aí você tem que documentar. Sim. Você tem noção assim, de quantos equipamentos chegavam a ser assim, mais ou menos uma ordem de grandeza? Na época, era em torno de 980 equipamentos. Nossa. 980 computadores. Sim. Sem falar de Sim. equipamentos intermediários, como Sim. os switches, né? Roteadores, Roteadores, impressoras. Aí... Sem falar em um monte de hub que tinha escondido em alguns lugares, que a Sim, gente sim. precisou encontrá-los e tirá-los da rede, porque Sim. eles eram um dos gargalos que tinha na rede da Sim. gente, né? E assim, foi um trabalho muito grande, cara. Nossa Foi muito grande. Senhora. Tá? É claro que isso veio, como já disse, nós temos a GTI que Sim. via isso de cima, né? Mas precisava executar Sim. também. Né? E aí precisava de alguém que cabeçasse isso. Uhum. Eles tinham muitas pessoas que iam lá ajudar. Sim. Tá? Mas quem ficava todo dia na unidade era eu que sabia o que acontecia, né? Eu cheguei na unidade, saí em torno de 2 horas da manhã às vezes. Nossa Senhora, Por organizando. conta de uma fibra que foi quebrada, fibra antiga, Nossa. estava já desgastada Uhum. e tinha que conectar. Aí o pessoal da GTI ia pra lá e a gente ficava lá e batia o maior papo fazendo aquilo ali, né? Porque você tem que descontrair, tem que resolver, né? É isso mesmo. E, cara, foi isso aí, cara. Aí a gente conseguiu realmente melhorar muito, organizar Maravilha. os laboratórios. Muito bom. E agora tá tendo outra melhoria, agora já é uma coisa realmente mais estruturada, né? Eles estão lá montando grandes laboratórios dentro de um bloco só para isso aí. Maravilha. Mas assim, é muito trabalho. E a documentação faz parte disso. Sim, total. Porque, observa, o trabalho que eu tive porque não tinha documentação. Sim. Né? Eu acho incrível como você conseguiu também juntar tanto a parte didática de ensino quanto a prática, né? Eu acho que assim, a prática de projetos, de ir lá e organizar, Sim. monitorar, documentar sabe? Eu acho isso muito bacana. Porque eu vejo muitos profissionais que ficam ou só em uma coisa, assim, eu acho que não são coisas desconectadas, entendeu? Não são. O conhecimento de tecnologia, ele, de forma integrada, eu percebo que funciona melhor as coisas, né? Você ensinar baseado em conhecimento prático Nossa, que você tem, isso facilita muito. Não é aquela coisa que eu falei assim, acho que todo mundo deveria ensinar. Até porque ensinando você aprende. Eu aprendi muito. E aprendi com alunos também, tá? E para deixar claro, todo esse trabalho que a gente tivemos uma equipe muito boa também, cara. Sim. E assim, a equipe, posso te dizer que a maioria eram ex-alunos. Porra, Né? muito bom. Hoje, a pessoa que toma conta do Parque Tecnológico do Dedezeiros hoje é um ex-aluno, que foi meu estagiário na época lá, e hoje ele cuida disso. Entendeu? Assim como os outros que estiveram lá também, tão bons quanto, né? Mas procuraram outros rumos, né? A gente quer sempre voar mais alto, né? Sim, total. E aí tem alguns que não, eu me identifiquei, vou ficar aqui. Aqui pra mim tá bacana, eu gosto da instituição. Sim. Né? E vou ficar aqui como no meu caso. Eu tenho 18 anos de Senai, cara. Sim, bacana. O Senai também eu acho que traz muito pro jovem, pra pessoa que ainda não... Eu digo mais da pessoa que ainda não tem experiência profissional, porque eu acho que é o maior público de quem entra no Senai, né? O Senai ele tem uma característica muito forte da padronização da indústria, né? Ele traz muito isso para dentro da instituição e eu acho que é um choque muito grande para quem entra e é bacana para o jovem aprender isso porque isso está dentro das grandes corporações, né? Grandes indústrias, grandes empresas que trabalham aí com Microsoft, Oracle, grandes nesses temas, exigem esse tipo de documentação técnica, esse tipo de... É uma burocracia adicionada, mas que é necessária na maioria das grandes corporações, né? Eu sou uma pessoa que gosta de regras. Sim. Tá? Eu gosto de regras, tá? Eu assim, às vezes eu vejo muito o ambiente, por exemplo, o ambiente da Google. Pô, um ambiente fantástico, né? Totalmente descontraído, né? Mas às vezes tem uma coisa que incomoda. Pô, por que isso tá aqui, né? Não deveria estar. Esse não é o lugar disto, entendeu? E assim, o Senai, ele é indústria, tá? Tá formando a pessoa para trabalhar na indústria. Isso é bacana. Então assim, sapato fechado, calça, né? Sim. Siga algumas regras. E educação, né? Sim.
sim. Educação. E não só isso, né? Até o uso de sistemas mais complexos, que eu digo, tipo SAP, TOTS. Sim. O cara que... E aí a gente estava falando da questão da indústria de tecnologia em si. Eu acho que envolve muito isso também, né? Quando você... Todos esses softwares grandes, eles têm documentação técnica, seguem uma ISO, tem toda uma documentação oficial por detrás Perfeito. que precisa ser cumprida, né? Precisa... Exato. E aí eu acho que o Senai também tem um diferencial grande no ensino, que é o lance de, dentro do curso de redes, estar preocupado em ensinar NFC, regras e normas, que eu acho difícil achar em outro tipo de instituição, né? Tanto na graduação quanto em outras instituições, nem sempre se preocupam tanto com essa parte mais normativa, né? Uhum. Eu vejo, Levi, foi bacana você falar isso, até porque eu não conheço outra escola de informática, e olha que eu dei aula em diversas escolas de informática, Sim. que tenham realmente a cultura que o Senai tem. Não tem. Sim. Tá? De realmente ter regras, seguir normas, né? E passar para o aluno o que deve ser feito de forma correta, né? Como nesse caso a gente fala de software, você acabou de falar de software. Sim. Né? O pessoal adora um software craqueado, né? Craqueado para ele, é fantástico. Nós seguimos softwares ou free, tá? Ou softwares oficiais. Com licença e tudo. A gente certinho. tem que trabalhar tudo certinho. Perfeito. Né? Então, assim, o aluno, quando chega lá, nós começamos a falar sobre isso. Até isso, quer dizer, nós estamos falando de quê? De ética. Sim. Então, a ética faz parte. Sim. Que, inclusive, não é muito discutido, né? Na área de software, as pessoas não lidam muito... A gente estava mais uma vez falando sobre a indústria de tecnologia. Existem registros de software, existe toda uma burocracia que é necessária em cima da indústria de software. Sim. E isso é pouco dito também, né? Não é... eu acho que tá tão enraizado, principalmente na cultura do brasileiro, por conta da gente receber as tecnologias depois, as coisas virem depois de uma forma um pouco mais atrasada em relação a quem produz a tecnologia de fato. Mas eu acho que esse lance de craquear um software, as pessoas não têm muita noção disso, né? Tipo, quando alguém pede... Na época mesmo que manutenção, e que você também trabalhava com manutenção, você deve ter visto muito isso, né? As pessoas não entendem que, tipo... se eu formatar seu computador, eu vou precisar instalar um sistema operacional. Perfeito. Se eu for instalar um sistema operacional, ele precisa... ter licença. Exatamente. Então, isso tudo, eu acho que também precisa fazer parte da formação do profissional de tecnologia, né? Ele precisa ter essa preocupação, esse entendimento, essa compreensão. Ele tem que entender sobre isso, tá? Sim. Até porque as empresas, às vezes, são pegas né, de surpresa numa auditoria ou numa fiscalização do governo. E quando eles pegam, a primeira coisa que eles vão procurar são as licenças dos softwares. Né? E as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, é muito comum. Eu tenho o Windows 11 em casa, pô. Eu tenho. Você tem, mas é um software pirata, né? Pirata. O cara tem. Deveria ser pago. Agora, sim, a Microsoft percebeu, né? Não sei se vocês já perceberam ultimamente, até algumas pessoas usam o sistema operacional e não aparece mais aquela mensagem de que esse seu software... Porque a Microsoft começou a perceber, é claro que depois de perder milhares e milhares de dólares... que não adiantava eles ficarem colocando aquilo, que as pessoas iriam utilizar e não iriam pagar. Exato. Porque iriam encontrar uma forma, né? Isso é o culpa da maioria dos programadores. Né? Exato. Né? Mas é isso, eu acho que, inclusive, também isso, essa época em que o software ele era mais fechado, mais rígido nesse sentido, também abriu caminhos para o Linux, por exemplo. Mas então nem você tanto, tem aí uma demanda de software que possa ser usado livremente, que surge nessa mesma época em que a Microsoft, eu acho que tenta travar o sistema aqui você tem que pagar para usar. E aí surge, então a gente precisa usar o computador de uma forma também que é a opção, né? Você usar software livre, usar o Linux e usar, no lugar de usar o Photoshop e craquear, GIMP, você pode usar o Linux. GIMP, exatamente. Assim, sistema operacional hoje, a própria Microsoft, você instala o sistema, você tem a licença dele. Ele te dá uma licença online de estudante, alguma coisa, ele te dá uma licença, tá?
Mas se você for usar o pacote dele, o pacote de escritório, que é a menina dos olhos dele, né? Sim. Fora a Azure e essas outras coisas que eles têm lá, né? O SharePoint. Sim, exato. Tem um aplicativo deles que eles realmente não liberam de jeito nenhum, o Microsoft Vision, O né? Vision. Eles seguram muito Sim. essas coisas porque são coisas que realmente as pessoas profissionais precisam utilizar Exato. e tem que pagar o software, né? Exato. Então, hoje você tem diversas ferramentas, diversos outros softwares que você pode utilizar em resposta ao pacote Sim. de escritório deles. De forma livre, de forma forma open, livre. de forma juridicamente legal. legal, exatamente. As pessoas têm que entender isso, né? Mas não, eu passei por muitos problemas na época de instalação de sistema por conta disso. Imagino. Até porque eu fazia serviços fora do trabalho, Sim, né? claro. Em escritório, por exemplo, seu José que tem um armarinho, tem 2 computadores. Sim. Seu José, eu vou instalar o seu sistema, mas observe, esse sistema, ele é Pago. pirata. Exato. Eu vou instalar pirata. Teria que pagar. Tem que pagar a licença. Sim. Meu filho comprou uma licença. Na época... Era caro, era. É um negócio de, sei lá, vamos supor, de 5 mil reais. Era caro. Nunca foi barato. Exato. Tá? Exato. E aí, não bota esse negócio que se chamou de crack aí mesmo. Ele não tem como pagar. Tá? Então, assim, você está admitindo que você instalou o sistema operacional craqueado. Eu estou falando que aconteceu isso. E usar o Linux naquela época, principalmente, até hoje ainda é algo assim, o usuário comum... Ele não se adaptou. Não se adaptou ainda bem, né? Ele não se adaptou. Se bem, observe que algumas empresas de montagem e venda de computadores ofereciam muitos computadores que vinham com o sistema operacional Linux, vamos dizer, customizado nacional, né? Sim. Aí vinha lá com, sei lá, vamos dizer, um Jacaré Linux, né? E o Pup Linux, né? Sim. Nós tínhamos uma empresa aqui no Brasil, né? Que depois se tornou Mandriva, que é a Conectiva, né? Sim. A licença da Conectiva veio de graça, baseada em Red Hat. Sim, exato. Agora a pessoa, quando chegava na área de trabalho, não sabia o que fazer, pô. Entendeu? Não sabia o que fazer. Tá? E de fato, o Linux, ele é muito bom. Nós temos o Ubuntu, né? O Ubuntu hoje, para você utilizar... popularizado. Bem difundido, né? Exato. Mas mesmo assim, as pessoas preferem Microsoft. Ainda preferem o Windows, exatamente. Exatamente. É aquele negócio, não tem Coca-Cola, só tem Pepsi, não tem Coca-Cola. Eu não vou tomar Pepsi, né? Eu acho que aí é importante também, e entra a importância do profissional de tecnologia que, por exemplo, como você também tem esse papel de educador, né? Você tá ali e você dá a opção para a pessoa. Eu acho que hoje é um pouco mais tranquilo em relação a antigamente, de você conversar com uma pessoa e dizer, pô, tem um Linux, por que não tenta o Linux, por que não instala? Vamos tentar um Ubuntu aqui. Exato. Até as empresas, eu sinto que elas estão um pouco mais abertas em relação a isso. Até porque em relação a servidores, elas já vinham, servidores, né? incontestável, né? Isso já vinha forte, né, com servidores. E a segurança, tudo isso é muito superior, né? Sim. E com hardware, né? Se falar de hardware, o hardware pode ser até bem menor do que o que usado na Microsoft e vai funcionar bem melhor do que o sistema da Microsoft. Vai exigir menos do hardware. Sim. Exatamente. Você deve ter acompanhado, então, toda essa mudança de software, hardware, casamento entre software e hardware e toda essa questão de preocupação com segurança da informação, cibersegurança, e aí surgiu o LGPD, então começaram a surgir leis no nosso país para cuidar da proteção aos dados. Como é que foi para você? Em qual momento de carreira você estava, onde isso começou a acontecer e você já teve que começar a se preocupar com isso? Nós tivemos um marco da internet, né? Sim. Que foi bem antes, né? Acho que, não me engano, com o governo Dilma, se não me engano, né? Sim. E aí a LGPD 2018? Isso, LGPD... 2018, 2019, alguma coisa assim, não lembro muito bem, mas aí surgiu, Lei de Proteção de Dados. 2018, exatamente. 2018. Na verdade, ela foi muito bem difundida dentro do Senai, tá? Dentro do Senai, a GTI estava preparada para isso já, né? E criou... cartilhas, né? E fez de tudo para que as pessoas entendessem o que era LGPD, né? Nós estamos protegendo os dados das pessoas, né? E as pessoas tinham que entender que o dado dela é o que ela tem mais de importante na vida dela, né? E a LGPD veio para... gente, tem que seguir essas regras. Não é uma aplicação.
Sim. São normas que devem ser seguidas, né, à risca, para que não cause problemas para essa pessoa ou para a instituição, né? Você chegou a ficar responsável, então, por alguma coisa relacionada a isso, a essa parte de segurança? Sim, a GTI de começou a segurança de implantar dados. isso de forma digital, que chegava no computador Sim. das pessoas. Sim, Mas nós tínhamos o dever de acompanhar e entendi. orientar, né? E Então a nós fizemos implementação disso nos implementação sistemas e disso, tudo mais. exatamente isso. Aí Aham. tivemos que acompanhar isso dentro da unidade, tá? É, é importante que as pessoas entendam isso, porque Sim. quando você vai numa loja em que você dá seu documento, né, Para fazer o CPF, fazer o cadastro e cadastro e tal, tudo mais, sim. aquela pessoa vai fazer o quê com aquele dado que você Precisa deu? estar claro, né? E as pessoas não se importam com isso. Tiram uma xerox, botam na gaveta. É. Gente, É. é E terrível isso. a gente teve nos últimos anos aí vários vazamentos de dados, né, de empresas brasileiras e internacionais também, né, de fora do país. Tivemos um problema maior ainda, não sei quando foi, mas tinha uma empresa que estava coletando íris das pessoas. Sim, Você chegou a ver isso? Coletando as íris e vendendo e pagando com criptomoedas E lembro, alguns países de produtos proibiram. dela Sim, mesmo. exatamente. Gente, inadmissível um negócio desse. Eu acho que está rodando na justiça até hoje. Sim, sim. Porque a LGPD não permite esse tipo Vários de ação. países caíram matando em cima dessa empresa. Exatamente né? isso. Então as pessoas têm que entender que os dados dela é a vida dela. Sim. Apagar os dados dela, né? Eu tô falando de um caso extremo, né? Sim. Deixa de existir. E hoje com a gente teve uma movimentação muito grande na indústria de tecnologia, que foram as redes sociais que vieram, que também entram muito nesse lance, né? A gente publica muita coisa pessoal Exatamente nas isso. redes sociais e isso veio de uma forma muito forte, né, nos últimos anos. Exatamente. Em relação a isso, como é que você lida com isso hoje, assim, do ponto de vista pessoal? Hoje você publica muita coisa, você tem preocupação com o que você publica na rede social? Como é que... Cara, eu comecei a usar Facebook logo no início que o Facebook surgiu, chegou no Brasil, né? A internet chegou no Brasil Não, deixa eu lembrar. Final dos anos 90. Nossa. Final dos anos 90. E aí, eu não tenho datas exatas, tá? Mas eu sei que aí começaram a surgir muitas coisas, as pessoas começaram a se interessar. Tínhamos Orkut, né? Que era uma rede social que as pessoas usavam muito. Facebook. 2004 surgiu o Facebook. 2004 Facebook. 2004 Facebook. Então, em 2006, deve ter sido o Google. Deve ter sido o Google aqui no Brasil. Sim. Vê se foi isso, não sei. Dá uma olhadinha aí. Eu sei que foi nos anos 2000. Sim. Google e YouTube. Também foi na mesma época. Exato, na mesma época. YouTube que não era da Google ainda. Não né? era, exatamente, mas foi a jogada das zorras dos caras, né, cara? Exato. O cara ficou rico, deixou o resto da geração dele rico, né, com a venda. Exato. E se livrou de um problema também, tá? Por conta de tudo isso aí. E assim... O YouTube veio em 2005. 2005, ele veio antes do Google, é isso mesmo. E assim, você vê como a vida da gente era mais complicada. Sim. Se tivéssemos fazendo alguma coisa desse tipo hoje, nós não teríamos um lugar para procurar essa informação. Observe, né? É isso mesmo. Com busca hoje, você chega na internet e procura. Mas você tem que entender, antigamente a gente pegava era livro para ler. Gente, tinha livro técnico para você ler, para entender. Não tinha como acessar, principalmente informação técnica, né? Exatamente. Da nossa área. Era... provavelmente com certeza você alcançou a época CD revista com CD. Claro! Aqueles CDzinhos que vinham, fantástico, eu adorava aquele negócio. Tinha uma coleção em casa, tinha um monte. Exato. Era a forma que a gente tinha de acessar a informação. Só que ali a coisa já estava bem mais avançada. Sim. Tínhamos, cara, não tínhamos informação. Então a rede social, quando surgiu, eu achei muito bacana, gostei. Eu usava bastante Facebook, tá? Mas aí eu comecei a abrir minha mente para as coisas que, porque, cara, as pessoas me perguntam, Paulo, você só posta isso depois? Eu fiz, claro, eu tava lá curtindo, depois que eu cheguei eu botei. E nem tudo eu posto. Sim. Principalmente em volta da família. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu sou muito restrito com isso, tá? Tem coisas que você não pode realmente ficar... o tempo inteiro. Eu sei que pessoas gostam de mostrar que, olha como eu tô bonito aqui no iate, tomando um espumante com minha namorada linda, né? Mas, cara... Esse lance de que você falou de publicar depois, eu também faço muito.
Isso eu acho que é bacana para que as pessoas não saibam onde você está em Naquele tempo real, momento, né? exato. É muito privativo e a gente, principalmente a gente que trabalha na área de tecnologia, a gente tem que também se preocupar com essa questão de acessos, né? Tipo, você trabalha numa grande corporação e tem Exatamente acessos isso. dentro dessa grande corporação, você precisa se preocupar com acesso ao seu computador, Claro. com acesso ao seu celular, às suas redes sociais. Então, a gente precisa ter essa preocupação mesmo, né? Me preocupo com tudo isso. Inclusive, hoje a gente está falando do Senai. Aqui eu estou falando do Senai porque eu sou funcionário do Senai, Sim. mas não estou com autorização de estar falando sobre o Senai aqui, entendeu? Sim, Então eu estou assumindo esse. Sim. Mas até porque você está querendo saber sobre minha carreira profissional Sim. e eu não tenho como não falar do Sim. Senai, Sim. tá? Sim. Mas eu estou falando dele de forma que as pessoas entendam que é uma forma que eu tenho de mostrar, né, o que eu conquistei hoje e como estou hoje por conta desse trabalho que eu tenho. Então você também toma essas precauções, né? Relacionadas Sempre. a redes sociais, Sempre. não evita publicar, deixar muitos dados públicos. Eu percebo muito, inclusive, na época da pandemia, eu vi muitos casos de pessoas, desenvolvedores, Sim. porque virou um estilo de vida muito de ostentação, inclusive, né? Verdade. Trabalhar na nossa área, que era uma área, Verdade. inclusive, meio dos excluídos, né? Isso. Os caras que eram meio nerdolas e tal. Virou muito hype, né? A galera Sim. gostava de trabalhar com tecnologia e tal. Exato. Foi a época que surgiu o TikTok, começaram a publicar muito rotina de dev, em Big Tech, que ia comer, chegava 11 horas. Então, eu percebi também, e eu vi muitos problemas relacionados à cibersegurança, inclusive, que era a gente tirando foto do computadorzinho. Só que aí você está tirando foto do código-fonte que pertence à empresa e aí volta para aquela questão do registro de software, propriedade intelectual e tudo mais, que pertence à empresa e tem que ter cuidado, né? Não dá para publicar qualquer coisa, principalmente do trabalho, né? E do trabalho e de sua vida, né? Eu não tenho TikToker, tá? Eu não tenho TikTok, não tenho Twitter. Nunca tive Twitter. E não tenho vontade de ter Twitter, tá? Eu lembro como os colegas ficavam, eu tô fazendo tal coisa, eu falei, bicho, cara, pra que você tá fazendo isso? Toda hora, né? Entendeu? Assim, eu não estou criticando quem gosta, tá, gente? Mas eu, Paulo, não faço isso. A rede social que eu mais uso hoje é o LinkedIn. Que eu boto informações sobre segurança, quando tem alguma coisa que eu possa divulgar, eu divulgo. Sim, eu vejo que você entendeu? Mas, fora isso, cara... Assim, sabe, eu sou muito bem restrito com essas coisas. Até porque eu entendo do perigo que é. Das implicações, exato. Claro. E não só isso, né? Os dados também. Depois esse finalzinho desse boom das redes sociais que juntou-se, né, com a pandemia e marketing digital. Nossa. E aí a venda de produtos pelo meio digital, ela subiu muito. Com então... certeza. Todo tipo de dado, e a gente está falando sobre esses dados, né? Esses dados pessoais o Paulo, ele gosta muito de teclado, de música. Aí, daqui a pouco, você começa a postar foto com aquilo, e aí daqui a pouco começam a te empurrar anúncio daquilo. O algoritmo tá ali, meu amigo, para te pegar pelo pé. Exatamente. Né? Inclusive, existem casos, né, de Instagram e tudo mais... redes sociais descobrirem que a menina tá grávida. Antes da menina descobrir que tá grávida, que né? loucura, né, cara? Tem casos até desses, né? Busca de alguma coisa que ela fez. Muda comportamento, muda música, muda alguma coisa, e aí daqui a pouco a pessoa começa a receber anúncio de fralda, de coisa de neném, e a pessoa nem sabe o que tá. Às vezes é assustador, né? Sim. Às vezes é assustador. Sim. Em casa, minha esposa é adepta de tecnologia agora, né? Ela nunca foi muito adepta de tecnologia. Depois que ela descobriu o Facebook, por exemplo, né, ela adora conversar com a irmã dela, assiste um monte de vídeo, dá risada que eu fico, meu Deus. E assim, né? Tem um Echo Dot na sala. Sim. Tá? Volta e meia ela fala alguma coisa que o Echo Dot entende que é o nome do aplicativo e acaba entrando na conversa. Entendeu? Ela toma um susto assim e fala, meu Deus, essa tecnologia vai invadir a vida da gente. Já invadiu. Já invadiu bastante. Já invadiu. Exatamente. Basta você chegar, rodava uns vídeos aí, né? As pessoas riam muito do cara chegar de manhã cedo, num domingo, abrir a janela e gritar. O aplicativo, toque tal coisa assim, pô, cara. Exato. Entendeu? Exatamente. E pra ganhar curtida. É isso mesmo. Mas pra incomodar as pessoas. Então, essas coisas que eu não concordo.
E eu acho que, assim, em relação a esse mercado de tecnologia, veio tudo isso, né? Vieram as redes sociais, aí a gente entra nesse assunto de preocupação com dados e tudo mais. Uhum. E aí agora a inteligência artificial e principalmente LLMs, né? Principalmente Sim. as ferramentas como o ChatGPT, Claro. estão tomando conta mais, principalmente das pessoas mais jovens agora, ao ponto de, eu não sei se você tem visto notícias, provavelmente sim, sobre jovens que começam a se aconselhar, né? Sim, Aconselhamento cara. de vida, inclusive, assim, Sim, tipo, sim. tomar decisões na vida baseado no que um ChatGPT diz, um IA diz. E isso também entra no mesmo, agora mais moderno, mas no mesmo ramo de vender informações. Claro. Ali você está liberando informações pessoais suas para um chatbot. É. E ali também estão se recolhendo informações. E eu acho que em breve, muito em breve, se já não está acontecendo, vendedores de produtos digitais também vai começar a acontecer por ali, Sim. lojas digitais começar a sugerir. Imagine um chatbot começar a te sugerir a comprar algo, É verdade. né? Muito perigoso, inclusive. Mas isso me lembra um seriado de Black Mirror, né? Isso Exatamente. E Exatamente. entenda, né? Black Mirror e Simpsons estão bem ligados com as coisas que acontecem. Sim. Então, isso é bem possível já está acontecendo. Sim. Né? É bem Perfeito. possível já está acontecendo. E é muito perigoso as pessoas consultarem inteligência artificial ou por algum motivo emocional Sim. ou por algum motivo de saúde, Sim. tá? Sim. A gente não pode usar isso como regra, Uhum. tá? Perfeito. A inteligência artificial pra gente é uma ferramenta. Eu adoro inteligência artificial. Sim. Utilizo todos os dias, Sim. tá? Assim, acelera todos os processos que eu tenho, Uhum. tá? Tanto eu quanto o grupo de especialistas do Senai, né, que trabalham comigo lá, todos nós usamos para nos auxiliar Sim. a utilizar ferramentas, tá? E as pessoas têm que entender que isso é perigoso também. Eu acho que é por isso que é interessante também você saber como funciona para que você possa se proteger, né? Claro. Dessa forma, porque se você sabe como funciona ali a LLM, você sabe como funciona a troca de tokens, você sabe como funciona o armazenamento de dados ali, você tem um mínimo de preocupação. Não, isso aqui eu quero, sei lá, um modelo de relatório. Aí ele me manda um modelo de relatório. Eu quero uma ajuda num trecho específico de um relatório. Ok. Agora, procurar conselhos de vida e tudo mais, você Não. entendeu? A gente tem esse cuidado porque a gente tem a E é muito compreensão, perigoso, né? O aprendizagem de máquina, ele está tão avançado hoje que ele consegue realmente observar Sim. tudo que você coloca nele, né? Vamos falar de IAs, né? Assim, rapidinho. Sim. De psique, Sim. tá? Inteligência artificial muito bacana, tá? Mas tem um detalhe muito importante que as pessoas não sabem. No contrato de uso deles, ele informa que os dados que são coletados são mantidos. Sim. Então, você, quando eu quero usar, você marcou ali, está dizendo que eu entendo que meus dados ficarão aí. Sim. Para quê? Entendeu? Para quê? Exatamente. E isso é muito perigoso, tá? Uma outra coisa sobre inteligência artificial. Eu tive recentemente numa palestra de uma pessoa até conceituada na área de TI, falando sobre inteligência artificial. Eu até não fui a favor do que ele falou. Que ele disse assim, você já tentou chegar na inteligência artificial e perguntar a ela o que é que ela acha de você? Você já se parou para te perguntar isso alguma vez? Não, nunca fiz isso. Nunca fez isso, Nunca né? fiz isso com a IA, não. Nunca fez com a IA, não, né? Nunca. Eu fiz. Pra Tá? testar. Eu fiz para testar. E aí? Mas assim, nós utilizamos a ferramenta de uso nosso lá do Senai, ferramentas que nós utilizamos no dia a dia. Nós temos 3 ferramentas básicas de IA. Nós utilizamos Copilot da Microsoft, Sim. que está dentro do nosso pacote de uso. Sim. Nós temos Gemini pela parceria com a Google. Perfeito. E nós temos o ChatGPT também, que foi comprada para o grupo de especialistas trabalharem com ela. Tá? Posso lhe dizer que o que eu mais uso no dia a dia para as nossas atividades é o ChatGPT. O pago funciona muito bem para isso, para o que eu uso, tá? Inclusive criando agentes e tudo mais. E eu fui fazer essa pergunta. Interessante ele te mostrar. Pô, interessante se me perguntar isso, né? Eu vejo um grau de maturidade e de preocupação com o que você costuma usar no ChatGPT, mas eu posso te dizer que você é uma pessoa curiosa, que é uma pessoa que sistemática. Ele começou a falar coisas
que realmente eu faço. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara falou assim... bem subtendidas na sua forma de se comunicar. Exatamente isso. Então, eu fiquei preocupado, porque ele disse assim, você vai se assustar. É assustador o que ela vai falar para você. Uhum. Para mim foi assustador, naquele momento, ela entender exatamente, mas eu fiz, não, ok. Naquele momento, ok. Sim. Tudo bem, nada demais. Mas vai saber o que essas pessoas digitam na... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Foi isso que eu parei, depois eu fiz, pô, peraí. Exatamente isso. Então, o que você usa com a IA, né, é uma aprendizagem, cara. Sim. Tá? Tem IAs que todos os dias é um dia novo para ela, ela esqueceu tudo que você escreveu. Exato. Tá? O histórico dela, se você voltar, ela volta aquele Sim. papo. Se você começar um novo histórico, ela não sabe quem é você. Exato. Mas tem IAs com o ChatGPT, por exemplo, ela sabe tudo o que você está falando, porque ela cria um banco de dados sobre o que você quer. Do contexto seu. Porque ela entende que você está usando ela Sim. para uma ferramenta para você. Sim. E aí, mais uma vez, entra também essa questão de licença e termos de uso e tudo mais. Perfeito. Que é isso que você estava falando, né? Tipo assim, ó, a instituição que eu trabalho, ela tem um contrato com a Google. Isso. E isso inclusive, uma discussão grande, inclusive, até para os profissionais que trabalham, que estão nos assistindo e trabalham com desenvolvimento de software, por exemplo. E eu vi isso acontecer muito também, que é, por exemplo... Não copie o código-fonte da empresa ao qual você trabalha e cole no ChatGPT. Você não pode fazer isso, entendeu? Não pode mesmo. Teve recentemente aí vazamento de tokens de empresas grandes, inclusive, por causa desse tipo de coisa. E aí, voltamos mais uma vez na questão de saber usar e saber como funciona, né? Uma coisa é você dizer para o ChatGPT, como é que faz tal coisa com React ou tal coisa com Python. Aí ele vai te dar um exemplo e você adapta para o contexto do que você está usando. Com certeza. Outra coisa é você pegar o código-fonte, que não pertence a você, pertence à empresa, cara, e jogar dentro do ChatGPT. Eu acho que para você ter essas resoluções de problema, você tem que pensar um pouquinho mais, né? Sim. Aí eu vou fazer assim. Tá, eu tô com um problema assim no meu código. Eu vou chegar no ChatGPT e colocar assim, ou em qualquer outro IA. Olha, eu tô com tal problema assim no meu código e eu queria encontrar a possível solução para tal coisa. Perfeito. Cara, você precisa de um luz, um empurrão. Sim, exato. Você não precisa que ele faça o trabalho para você. Exatamente. E que aquele código da empresa, que você não pode disponibilizar, fique dentro do ChatGPT. Exato. Qualquer IA que você crie alguma coisa... Por exemplo, eu vou falar de um outro IA que eu uso muito e gosto muito. A Cloud. Sim. A Cloud é fantástica. Sim. Tá? Só que tem um problema. Quando você cria alguma coisa nela que você achou bacana e ele fala, você quer publicar? Aquela publicar ali, ele publica. Ele deixa público. E deixa público. É isso que as pessoas têm que entender. Quando ele bota publicar, ele não quer dizer que ele vai publicar naquele lugar e só você vai usar. Não. Porque tem um lugarzinho ali no Cloud, quando você clica e procurar... soluções de alguma coisa, você vai estar lá junto. Você vai estar ali dentro. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Outras pessoas vão utilizar aquilo que você usou. Exato. E aí, lembrando pra galera que tá assistindo a gente, que tem essas vocês precisam se preocupar da forma como a LLM funciona. Sim. E também com uma forma como a empresa que você trabalha, como é que funciona, né? Então, por exemplo... existem contratos que dá para você até copiar o código e colar, mas aí você tem que ver se a empresa tem um contrato lá com a Microsoft, por exemplo, para poder usar o Copilot. E aí, nesse contrato lá, provavelmente a empresa, a Microsoft diz que não vai usar os dados ou não vai pegar os dados e tudo mais. Então, isso aí é uma questão importante. E quem deu um risco, né? Exatamente, entender o risco de fazer esse tipo de coisa. A cabeça de nós que trabalhamos com TI é zero trust. Confiança zero. Inclusive, quando se demite um profissional de TI, a primeira coisa que se faz é cortar acesso. Exatamente isso. Justamente por causa disso. É a primeira coisa que deve se fazer, cortar o acesso dele. Sim. Até porque se ele precisar pegar alguma coisa do computador dele, ele tem que ser acompanhado pelo pessoal de TI para ver o que ele está removendo. Exatamente. Né? Porque uma das maiores causas de perda de dados das empresas são, infelizmente, de pessoas, né? Sim. Quando não são funcionários maliciosos, né? Funcionários que estão, às vezes, aborrecidos, são por descuido, né? E até isso, essa questão de tokens e acessos, tipo, quando alguém é demitido numa empresa de TI,
Ou você muda os tokens. Exato. Não dá para manter as mesmas credenciais, né? De acessar banco de produção, por exemplo. Não. Ou você faz isso, ou você cria acessos personalizados para cada um. E aí tem essa questão da gestão de tecnologia, que eu acho que é uma das coisas que você cuida muito. Também tem essa preocupação, né? Tipo, se eu for dar acesso ao banco de dados a fulano, tem que ser uma credencial única para ele. E é isso para que mesmo. quando ele seja demitido, se aconteceu, quando acontecer, ele não tem acesso mais ao banco de produção. Perfeitamente isso. Tem toda essa questão relacionada à governança de TI. Exatamente isso, né? E as pessoas têm que entender, né? Na governança, que é uma parte de gestão contínua. Sim. Você tem que pensar principalmente nos ativos da empresa. Sim. Né? Os ativos, as pessoas têm que entender que o ser humano é um dos ativos e é o mais importante. Sim. Né? Você está tratando com pessoas. Uhum. E aí você tem que realmente dar essas credenciais, né, únicas, para que se tiver um momento desse de desligamento, você possa pegar aquela credencial única e bloqueá-la. Né? Eu já vi você não empresa... pode nem excluir. Você sabe que você não pode excluir. A pessoa sai da empresa tem que ficar 5 anos guardado. Todos os dados. Você não pode excluir nada daquilo. Aí você pode pegar, colocar um backup. Você pode fazer qualquer coisa assim, mas você não pode excluir os dados. Você tem que guardar durante 5 anos. Perfeito. Porque se tiver uma auditoria, alguma coisa, né? Exatamente de algo que isso. Se tiver algum problema judicial, também tem que estar disponível. Perfeito. Muito complexo. Para vocês verem também, a galera que está em casa vê que a área de TI ela é muito ampla, né? Sim. A gente conversou aqui sobre várias coisas. Nossa senhora, não sei nem por onde eu comecei hoje, Cada um desses campos existem especializações e tudo mais, e cargos ligados à governança, ligados à segurança, ligados a tudo que a gente conversou. Bacana, muito bom. Correto. Paulo, você hoje ocupa um papel mais de liderança, de referência em tecnologia, correto? Nós costumamos dizer lá que a gente trabalha assim num ponto meio que estratégico, né, para essas coisas das escolas, né? Mas sim, podemos dizer que somos uma espécie de liderança para os outros profissionais que são iguais a nós, mas que chegam às vezes as coisas primeiro para a gente. Tá? Você precisa fazer você é responsável por passar as decisões da empresa. Isso. Então você tem essa responsabilidade em relação a um grupo de profissionais que está ali embaixo de você, né? Tá dentro do seu guarda-chuva. Dentro do guarda-chuva. Pra você ter ideia, né? Nós estávamos falando de IA, né? Vamos voltar a falar de IA rapidinho. Nós temos todos os anos uma jornada pedagógica, né? Que é uma semana em que o Senai convida todos os professores, coordenadores, pedagogos, na verdade, a força de trabalho, e participam de uma semana de palestras, de workshops, né? Perfeito. E tem um desses dias ou dois em que nós, especialistas, trabalhamos com as nossas áreas, né? Então, cada um faz workshop, faz alguma coisa assim, né? E esse ano a gente tive o prazer de apresentar algumas ferramentas de IA para a produção diária dos docentes, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que lembrar e fazer, né? Chega para a gente consegue entender como funciona, e aí nós vamos depois do professor, nós temos isso aqui para poder apresentar para vocês, e é uma das coisas que nós fazemos lá no grupo de especialistas do qual eu faço parte hoje. Bom, então você tem um papel bem multidisciplinar, né, em relação à tecnologia, né? Você tem muita coisa envolvendo ensino, muita coisa envolvendo projeto, muita coisa envolvendo liderança, muita coisa envolvendo gestão. O que hoje você considera que te ajuda mais assim nesse papel de referência, de liderança e de gestão que você precisa ter em relação às outras pessoas? Você acha que o teu trabalho como professor talvez tenha ajudado muito nessa passagem, ensinar de uma forma mais... se preocupar um pouco mais da forma com que você se comunica com quem você precisa passar a informação? O que você tem a dar de dica em relação a esse teu papel de liderança e de gestão hoje? Cara, uma sala de aula, sem sombra de dúvida, me moldou, tá? Me moldou bastante, tá? O contato com pessoas faz isso com a gente. Sim. Mas eu sempre tive um temperamento muito forte, tá? Eu posso assim dizer, os colegas devem estar dando risada por estar falando isso agora, né? Porque eu tô sendo até bem
ameno com a palavra. Sim. Mas assim, depois de sala de aula, o que me ajudou muito realmente foi quando fui a coordenar pessoas. Eu acho que a parte em que eu realmente parei e percebi que assim, pô, Paulo, você tem que maneirar, respirar, Sim. entender as pessoas, Sim. para você poder sobreviver desse ambiente novo, porque Sim. senão você não vai sobreviver Sim. profissionalmente dentro Sim. desse ambiente, né? Nós temos que ser mais agradáveis, né? Entender as pessoas, ouvir, principalmente ouvir, né? Ouvir pessoas, porque cada pessoa tem seus problemas, né? Sim. E quando você junta todas elas é um caos, né? Sim. E cada um com seus problemas naquele momento, você tem que ouvir, entender e tomar as posições, né, e as decisões devidas naquele momento. Eu acho que não só a parte de professor que me moldou, Sim. mas eu acho que a parte de coordenar me lapidou um pouquinho, tá? Bacana. Me ajudou mais nisso aí. Tem colegas que falam assim, pô, você melhorou muito, viu? Você melhorou muito. Bacana, muito Né? bom. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que a convivência com pessoas, quando a gente fala pessoas, a gente já sabe que são pessoas diferentes, Sim. né? Mas também cuidar de áreas diferentes me Sim. ajudou. Não foi só a área tecnológica que eu fiquei, né? Fiquei cuidando realmente de pessoas que eram de outras áreas que eu conhecia do dia a dia de estar trabalhando, mas não conhecia a fundo, né? Sim. E aí eu tive que realmente enveredar para isso. Então isso me ajudou muito. Na verdade, eu tive muita sorte até agora, tá? Eu acho que a minha vida foi toda composta por sorte. Mas eu acho que assim, você tem uma trajetória muito grande, né? Uma trajetória muitos anos dando aula e muitos Sim, anos aprendendo muita coisa. sim, Eu sim, acho sim. que isso também ajuda a você usar o melhor do Paulo técnico, o melhor do Paulo professor, para poder usar na situação correta, né? Eu realmente tenho certeza que isso me ajudou muito, viu, Levi? Isso aí me ajudou bastante, tá? Porque nós trabalhamos na área de TI, tem alguns momentos que são bem estressantes, né? Sabemos disso. Ou seja, prazo, ou seja, Sim, resolução prazo. de um problema naquele momento, né? E assim, não tem esse que não suba, esquente um pouco o sangue naquele momento. Mas o melhor que tem que fazer realmente é respirar, Sim. né? Respirar e ver, ó, isso vai passar, eu vou conseguir resolver e vai resolver, Total. tá? Vai resolver naquele momento ali. Mas isso me ajudou realmente muito, tá? Me ajudou não só a partir do professor, como você falou, e realmente isso tem muito aquela coisa de você separar na frente de pessoas que estão esperando que você Sim. mostre a elas pelo menos uma forma delas aprenderem alguma coisa, Sim. né? Sim. Perfeito. E hoje, e isso veio mudando com o tempo, tá? Quando eu comecei a dar aula de TI, o aluno ficava ali esperando realmente você falar, Sim. né, para você mostrar todo aquele seu Sim. conhecimento. Sim. Hoje não, com a tecnologia, quando você começa a falar, professor, não é isso aqui que o Google tá falando, não. Tá? Exatamente. Não é bem isso aqui, não, viu? Exatamente. Mas depende do olhar que você tá, do lugar que você está procurando essa informação, Sim. meu filho. Sim. Porque Sim. desde quando eu me conheço por gente que eu li isso, é sobre isso aqui mesmo, né? Sim. Mas assim, a sala de aula é desafiadora e é muito bacana, tá? Sim. Eu tive, assim, turmas excelentes, né? Tive excelentes alunos e que me ajudaram realmente a me tornar uma pessoa melhor. Sim. Que tem a ver com isso, né? O Sim, negócio total. não é só você Total. ser o bom profissional, não. É você ser o bom como pessoa também, Sim, tá? sim. E comunicar legal, comunicar para a comunicação ela é muito individual, né? Como você disse, né? Cada um é uma pessoa diferente. Sim. É muito difícil que você comunique da mesma forma e que todos recebam da mesma forma. Não vai acontecer. Não vai Então acontecer. esse lance que você disse de ter a preocupação de entender um pouco mais a outra pessoa, seja lá os professores ou o Sim. grupo de profissionais que você está lidando, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? E é verdade. Ter um pouco de empatia ali, entender. Às vezes é um profissional que está, sei lá, fazendo um mestrado, fazendo uma qualificação, e a gente sabe que é difícil, muito difícil. Muito difícil. Tá querendo tirar uma certificação, tá estudando para uma certificação, e ele às vezes não vai te dizer isso de cara. É E verdade. você precisa ter aquela questão de gestão de conflitos, né? Você precisa gerir bem a comunicação e tentar entender bem a outra pessoa para fazer E isso. ter bastante
jogo de cintura nesse momento, né? Sim, E tentar realmente ouvir a pessoa, né? Total. E inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional. Tem jeito. Muito bom, maravilha. Paulo, a gente vai chegando quase no final aqui já. Nossa! É sério? Eu queria que você como um profissional, você se considera um profissional assim multidisciplinar, né? Eu acredito. Cara, assim, eu não sou programador, tá? Sim, Não sou perfeito, programador. Não sou perfeito. programador. Eu até, às vezes, me enveredo por uma coisa, né? Como eu tava falando antes aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu sou um homem de 53 anos, e eu tenho alguns hobbies, tá? Um dos hobbies que eu tenho é quadrinhos. Eu tenho uma coleção enorme de quadrinhos em casa, tá? Não só de quadrinhos, como de figuras de ação. E uma das coisas que eu parei para fazer outro dia foi criar um aplicativozinho para poder catalogar minhas coisas, entendeu? Muito legal. Então eu fiz isso, tá? Então é um dos orgulhos que eu tenho na parte de programação que eu consegui fazer, Sim, tá? sim, Mas sim, não sim. sou programador. Com certeza, se você dizer, vai dizer, tá uma bosta. Mas para mim é fantástico, Não, entendeu? eu Mas eu me considero, sim, multidisciplinar, tá? Eu sempre aprendi muito rápido. Eu sempre aprendi muito rápido, tá? Sim. Eu fui daqueles alunos de escola quando o professor começava a falar, porque assim, os livros chegavam, eu li os livros da escola. Sim. Eu tinha essa mania, né? Sim. Até hoje eu tenho essa mania. Então os livros chegavam, livro de história, livro de geografia, livro... E eu começava a ler os livros em casa como se estivesse lendo um livro literário, entendeu? Sim. E quando eu ia para aula, o professor começava a explicar, eu ficava muito entediado, tá? Então, assim, eu gosto de aprender. Tanto é que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, estudo muitas coisas ao mesmo tempo, Sim. tá? Então, assim, e isso é bom. Eu acho que as pessoas deveriam ler mais, tá? Deveriam ler mais mesmo. Ou até um audiobook. Eu acho bacana, audiobook é bacana, pô. Eu testei, eu ouvi uns... Esse ano, acho que eu ouvi uns 6 audiobooks. É muito bom. Tô pegando no metrô, pegando no buzu, Sim, boto meu audiobook ali, meu mundo some, eu tô ouvindo aquele negócio. Sim. Então, assim, eu acho que sim, sou multidisciplinar, eu consigo fazer... Ou assim, sem falsa modéstia, né? Pelo menos na parte de TI, infraestrutura, parte de segurança, né? Essas partes mais voltadas à minha área. Realmente eu sei que eu consigo fazer essas coisas. Tá? Então, para mim, é muito mais fácil do que a sua área, que para mim é mais difícil. É muito bom. Eu acho que o profissional de TI, ele tem muito isso, né? Principalmente os que têm mais experiência, normalmente gostam de... É um cara que gosta de ir ali na eletrônica, fazer um robozinho, fazer um negocinho na hora vaga. Sempre tem um hobbyzinho. Cara, é uma outra coisa que eu gosto, eletrônica, tá? Aí, ó, muito legal. Isso é muito bom. Qual dica você tem para dar para a galera que está começando, Paulo? Muito mais relacionado a essa sua habilidade múltipla mesmo de conseguir transitar bem dentro da área de TI em várias áreas. O que você tem de dica para dar para a galera? O que você tem de orientação? Cara, assim, eu falei já algumas vezes, mas assim, principalmente para a garotada, né? A garotada não gosta muito de ler, tá? Não gosta muito de ler. E assim, eu acho que deve ler, tá? Ler principalmente sobre o que ele quer aprender, tá? E trabalhar soft skills, né? Soft skills são importantes, tá? Tentar ter uma boa inteligência emocional, tá? Bom. Procurar ler alguma coisa sobre gestão também, porque chega um momento da vida do profissional, né? Que, vamos dizer assim, professor inveterado, né? Pessoas que costumam chamar assim, aquele cara só serve para professor. Sim, não é? Isso é muito comum ouvir. Sim. Não, eu não posso perder aquele cara que é meu professor. Às vezes tem um gestor muito bom ali. Às vezes tem um analista muito bom que possa resolver o seu problema. Total. E você acaba perdendo essa oportunidade. Às vezes até uma vontade da pessoa. Sim. Então o jovem tem que experimentar. Boa. Primeiro, experimentar. Passe pelas fases que devem passar. Não pule etapa. Perfeito. Tá? Então, leia, estude e muito. Tem que estudar. Sim. Procure fazer curso que for possível. Procure se qualificar da melhor forma possível. E procure bons mentores. Eu tive excelentes. Bom. Tá? Então, assim, são dicas que eu posso dar para ele. E que ele experimente. Não tenha medo de errar, não. Tá? Porque só eu sei o quanto errei na minha vida. Tá? Eu posso dizer isso, né? Que realmente eu errei bastante.
Mas os erros conseguiram me fazer chegar no ponto que eu tô hoje. Maravilha. Porque com esses erros eu consegui depois, né, resolver da forma correta. Muito bom, Paulo. Muito Beleza. bom mesmo. Paulo, a gente vai ficando por aqui. Nossa. Muitíssimo obrigado por tudo, por trazer essa sua experiência longa. Você tem mais de 25 anos? Mais de 25 anos, né? De experiência em tecnologia, muito mais, né? Ou não? Cara, na verdade, eu devo ter em torno de 28 anos de... 28 anos. Mas assim, formal são 25 anos. Formal são 25 anos de Eu, experiência. eu prefiro colocar a parte formal, porque eu digo, cara, esse cara tem 25 anos mesmo, pega minha carteira de trabalho e olha aí. Nossa senhora, isso é bom. É bom demais, né? Pô, eu tenho que me convidar mais vezes, bom, cara. Trazer cara, algumas coisas pra gente bom. fazer, cara. Sim, esse podcast aqui, inclusive, tem esse objetivo, né? De trazer, unir a galera, principalmente a galera daqui de Salvador, que a gente está tentando movimentar mais a área de tecnologia, não só as comunidades também, comunidade Python, a galera da comunidade Python já veio aqui. Sim. Mas também universidade, a gente já trouxe professor de universidades também, a gente está trazendo você, Maravilha. que representa aqui pra gente, dentro do nosso universo, o mundo técnico, o mundo do Senai. Obrigado, me sinto honrado mesmo com isso. Viu? Isso é muito bom ter você aqui. E é isso, se você também tiver conhecer alguém da Rede Fieb que quiser vir, pode ficar tranquilo. Pode convidar à vontade. A galera tá de portas abertas aqui, a gente, para todo mundo. E é isso. Muitíssimo obrigado a você por ter vindo aqui. Foi um prazer enorme. E assim, o tempo passou, cara, muito rápido. Para mim, nós teríamos aqui umas 3 horas de conversa ainda. Tá? Maravilha. Obrigado, Paulo. gente. Valeu, Levi. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, Paulo? Cara, assim, eu sou um cara meio... LinkedIn? É mais fácil me encontrar no LinkedIn, né? Eu sou um cara meio recluso com essas coisas, tá? Paulo, como é que tá no LinkedIn lá? É Paulo da Silva Filho, se não me engano. Paulo da Silva Filho. É isso mesmo. Me procurou lá, rapidinho vai me encontrar. A careca vai aparecer rapidinho. Maravilha. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a como funciona algum curso técnico... Pode me procurar. Pode me procurar. Qualquer coisa da área técnica, se precisarem de uma dica, precisarem de uma dica de leitura, pode me procurar. Muito né? bom, muito bom. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Por aqui. Valeu.